Sejam muito bem-vindos ao podcast Riqueza Além do Dinheiro. E hoje é o nosso primeiro episódio. Está aqui hoje para dar o pontapé inicial nessa jornada e ser oficialmente o padrinho desse podcast. Gente, o Sandro Vita. Sandro, muito obrigada mesmo por aceitar esse convite. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por gentileza. Faça essa honra. Muito obrigado você por essa honra, né, de estar aqui e ser o primeiro, né? Como você falou, ser o padrinho, né? Ser o padrinho é uma responsabilidade enorme. Vamos lá. Ei, oficialmente. Tá Sandro, explica para nós, por favor, como escrever um livro muda quem a gente é. Primeiro essa parte, depois a gente vai falar sobre como o mundo nos vê, porque eu como escritora, eu estou escrevendo meu 5º livro, publicados, tenho 3, o 4º já está fazendo a capa, e realmente eu tive uma mudança, tanto a nível interior, e como também eu tenho sido vista. Mas fala aqui para os nossos leitores, para os nossos ouvintes, né, como que isso muda, essa transformação, por favor. Olha, desde o início dos tempos, as pessoas romantizam muito a escrita, né? Vamos levar isso para um lado mais psicológico, né? Se a gente parar para pensar, há muito tempo atrás, mais ou menos um século, talvez um pouco mais de um século até, vamos colocar 2 aqui para garantir, né? Para não falar nenhuma besteira, o acesso à escrita, o acesso à leitura era muito raro. Vamos pegar a Bíblia, né? Você é cristão, eu sou cristão também. Não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia há menos de um século atrás. Era muito raro as pessoas terem acesso à leitura ou à escrita. E esse processo dessa escassez, né, de acesso para que você possa aprender a ler, aprender a escrever ou ter acesso a livros, fez com que todo mundo que escrevesse um livro, ou escrevesse documentos, ou até tivesse a habilidade de ler um documento, fosse visto como uma pessoa especial. É quase que um super talento que a pessoa tinha. Hoje em dia é comum, né? Hoje em dia, vou chutar aqui um número, 99% da população sabe ler e escrever. Escrever um livro é diferente, mas a gente já não romantiza tanto o fato de ler e escrever como antigamente. Sim. Certo? Mas isso ficou no nosso subconsciente, ficou no nosso psicológico. Então, quando você fala hoje, eu escrevi um livro, automaticamente, dentro do nosso subconsciente, tem alguma parte que fala assim, uau, essa pessoa gastou muito tempo para escrever, para produzir alguma coisa, para contar uma história ou para contar um pedaço da vida dela, e essa pessoa é especial. É uma romantização, e que funciona muito bem. Eu posso contar uma história rápida que aconteceu comigo? Claro, por favor, Sandro. Eu tinha acabado de chegar na Inglaterra, isso 12 anos atrás, 13 anos atrás, e eu já estava com o meu primeiro livro ali meio que engatilhado, quando eu fui abrir uma conta no banco. Eu ainda não tinha conta em banco, quando eu cheguei aqui, demorou um tempinho para abrir, e quando eu fui no banco com a minha esposa, que eu não falava bem inglês, a gente foi lá abrir a conta e o gerente me perguntou o que eu fazia. Eu falei, eu sou engenheiro, né, de TI e tudo mais, tinha um bom emprego e tal. Ele falou, não, você não pode abrir a conta no nosso banco. Aí eu, poxa, mas eu tenho o salário, eu faço isso, tá tudo aqui, por que eu não posso? Ele falou, não, a gente não tem interesse em ter a sua conta aqui. Aqui na Inglaterra, até pouco tempo atrás, existia esse tipo de coisa, dependendo do banco que você ia abrir a conta. E eu fiquei triste, né? Falei, poxa. Aí ele falou, você faz o que mais? Você é engenheiro de TI, você faz o que mais? Aí eu falei assim, meio triste já, né? Falei, eu sou escritor também. E eu juro pra vocês, minha esposa é testemunha. O gerente que estava lá falou assim, escritor? Como assim? Para tudo. Como assim? A reação dele foi assim, uau, peraí, esse cara não é um cara comum. Sim. Aí eu olhei aquilo, né? A gente também não é bobo, né? Eu falei, não, eu sou escritor, tenho um livro publicado, estou vendendo em português, breve vai ter em inglês também. Ele, tem um website disso aí? Eu falei, tem, deixa eu ver. Abri o website, mostrei para ele. Fala sobre o quê? Aí fiz um resumo, né? Falei a sinopse do livro para ele. Ele, ok, preenche esse formulário aqui, vou te dar uma conta Silver. Uau. Aí minha esposa indignada, assim, tipo, como assim? Até 2 segundos atrás você não podia nem abrir a conta. Você não queria que ele abrisse a conta. Agora você quer que ele abra a conta?
E aí no acesso VIP, né? Uma coisa VIP, que não era uma conta comum, era um acesso silver, né? Quase, não era o melhor, mas um dos melhores, né? Sim. E ele ofereceu várias vantagens e tal. Minha esposa perguntou assim, não querendo confrontá-lo, mas de uma certa forma curiosa, né? O que mudou? E o gerente falou, mas ele é escritor. Olha. E aí eu mesmo, né, entendendo inglês mais ou menos, falei, just because I'm a writer, né? Só porque eu sou escritor. Ele falou, escritores nunca são só escritores. Escritores são pessoas que realmente merecem muita atenção na nossa sociedade. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Olha. Então eu acho que é por isso que a gente dá tanto valor às pessoas que escrevem, né, no nosso subconsciente ou não. Infelizmente, algumas culturas não tem isso tão difundido. A gente dá valor, vamos levar isso para o nosso ambiente brasileiro, tá? A gente dá valor quando a pessoa é escritora. A gente tem essa romantização, né? Essa imagem de que o escritor, uau, é alguém diferente. Mas a gente não dá muito valor ao produto, né? Não dá muito valor à escrita em si, ao livro, que é o produto final, né? Verdade. Eu nem vou dizer que é culpa do brasileiro, não é esse o ponto. Eu vou dizer que ele não tem a oportunidade, de repente, de desfrutar dessa obra, desse produto, da mesma maneira que o inglês tem, da mesma maneira que um francês tem, porque custos, situações de vida, tudo isso influencia muito, né? Como você vai ter acesso ao livro. Mas, respondendo a sua pergunta, como é que isso muda, né, a visibilidade, né, e a pessoa, o primeiro momento é esse. Você passa a não ser mais uma pessoa comum, você meio que bota a capa do super-homem ali, e você passa a ser o escritor. Né? A gente fica meio que, uau, né? A gente se sente bem. Com certeza você sentiu isso, Mário, quando você escreveu e lançou o seu primeiro livro. Sem dúvida. E é muito bom quando a pessoa vem e chega para você, me dá um autógrafo, você assina o livro? Nossa, agora! É muito bom, não é? Demais. Eu costumo trazer o seguinte, o livro, quando você vai escrever, você dedica um bom tempo da sua vida àquilo ali. Sim. Né? Se você vai escrever um livro de ficção, onde você vai inventar, onde você vai criar algo a partir do zero, você tem o ponto de partida, onde você vai começar a história, e você vai desenvolvendo isso até o final. E aí você pega essa história, ajusta, revisa, integra para um diagramador ou para um designer, alguém vai fazer isso com você, ou você mesmo vai fazer esse processo todo. Então você vê esse desenvolvimento do livro quase igual a uma criança, quase igual a um filho, né? A gente fica grávido, né? Ou grávidos, ou grávida, né? Sempre falei para minha esposa que ela não ficou grávida, nós ficamos grávidos, e o livro para mim é isso. Eu fico grávido do livro e ele vai começar a ser gerado. A gente vai gestacionar o livro, gestacionar a história, e ela vai se desenvolvendo. Aos pouquinhos eu vou sentindo como é que é o primeiro chute, às vezes eu vou sentir como é que é a primeira visibilidade da história, como é que é a mensagem da história que eu estou querendo passar, até que um dia ele vem à tona, então um dia ele nasce. Então o livro de ficção para mim funciona nesse sentido. O livro que não é de ficção, quando a gente vai contar uma história que é mais de legado, né, onde a gente vai contar algo que a gente viveu, algo que a gente experimentou, né, algo que não é ficção, ou contar um método, contar, por exemplo, uma expertise que você tem, né? Acontece muito hoje em dia, livros de autoajuda, inspiracionais, já é um pouquinho diferente, mas ele passa pela mesma fase, pelo mesmo desenvolvimento. Então, vamos considerar que também é um processo de gravidez, onde você vai, poxa, eu sou muito bom em desenvolver as pessoas para que elas entendam o processo de escassez e elas se livrem disso, para que elas sejam mais prósperas nas vidas delas. Como você faz, né? Com as suas clientes, as suas mentorias. Eu sou muito boa nisso, já deu resultado com várias pessoas. Como é que eu faço isso virar livro? Como é que eu conto esse método? Como é que eu traduzo isso que eu faço para que ele vire uma ferramenta de apoio para pessoas que de repente não vão fazer a minha mentoria, mas vão ter o acesso através do que eu escrevi. Então esse desenvolvimento é de novo. A gente fica grávido e começa a desenvolver toda essa criança, toda essa obra, até que chega um ponto que ela nasce. Verdade. Tá? Então, para mim, trazendo esses dois contextos para você, por quê? É muito bacana quando você chega no final desse desenvolvimento
E apesar do parto que é lançar um livro, e eu vou por isso que eu faço muito essa comparação, que na hora que ele vai nascer, Ufa. é lindo, é mágico, é maravilhoso, mas dói. Dói. E as dúvidas, né, Sandro? Será que tá bom? Eu não sei se você passa por esse sentimento que eu passo, mas às vezes eu reviso o livro e falo, será que tá bom? E você fica naquela dúvida e às vezes a editora fica cobrando, né, os prazos e às vezes você quer mudar alguma coisinha ali. Isso acontece com você também? Sim, já aconteceu. Hoje, com a experiência, já não acontece mais. E o que eu ia dizer? Assim, esse processo, né, é normal. E a gente tem, como pais, a gente fica com essas dúvidas quando a gente vai ter um filho, né? E como autor, escritor, a gente também tem quando vai ter a obra pronta. A gente nunca acha que está perfeito, a gente sempre acha que pode melhorar um pouquinho, né? Normal. É normal. Só que eu aprendi com a minha experiência de que chega um ponto em que o livro, ele tem que ir. Do jeito que tiver. Tipo assim, o melhor que a gente conseguiu. Igual os nossos filhos. A gente não cria eles para nós. Nós criamos eles para a vida, certo? Então chega um ponto que a gente fala, olha, eu me dediquei, eu fiz tudo que estava ao meu alcance e mais. Agora ele tem que ir. Agora não cabe a mim ensinar a matemática fundamental do primeiro ano. É a professora que vai fazer. O livro é igual para mim. Eu escrevo, reescrevo, reviso, edito, faço isso num processo de 5 etapas. Fiz. Eu chamo uma pessoa, um profissional, que vai reler e vai reeditar o meu livro. Ele vai fazer uma leitura crítica. Hoje eu faço isso para as outras pessoas, né? Não só dos meus livros, mas faço para outros autores também. O que esse profissional vai fazer? Ele vai trazer para mim a essência do que eu escrevi. Porque acontece, como você perguntou, e é normal, do escritor ficar num looping. Ele lê e fala, eu podia melhorar isso aqui. Eu podia melhorar isso aqui. E chega no final, algo que já estava muito bom, ele acaba meio que estragando. De tanto que ele corrige. Que bom saber disso, Sandro, porque eu tô nessa batalha aí com esse último livro. Eu tinha feito já o capítulo 1, e aquela sensação, acho que não tá legal. E já mudei esse capítulo 1 já 2 vezes. E a dúvida é, será que o primeiro estava melhor? Viu? É exatamente o que eu falei. Por isso que é importante ter um profissional desse. Porque ele vai ler e ele vai ser sincero com você. Ele vai falar, olha, tá bom. Ele vai falar, olha, tá ótimo. Olha, esse pedaço não está funcionando, não está encaixando com aquele outro pedaço. Sabe, ele vai realmente servir como bússola para você não sair do caminho. Porque quando a gente está envolvido no texto, na história, a gente está criando. A gente está nesse processo lúdico, né, de imaginação, de escrever, de pensar como é que vai afetar a pessoa que vai ler, qual a mensagem que eu estou transmitindo através dessas palavras. Isso tira o nosso foco externo, porque a gente está ali dentro. Então esse profissional ele vai agir como alguém de fora que vai falar assim, olha, você está no caminho certo, hein? Olha, peraí, você está indo para lá. Não, volta para cá. E a gente só segue, a gente continua o processo, a gente não fica repetindo ele toda a vida. Que bom. Então é muito importante ter um profissional desse. É claro, tem autores, tem escritores que fazem isso sozinhos, tá? Eu conheço gente que tem essa habilidade, escreve, reescreve, fala, não, tá bom. E segue em frente. Ok, perfeito, se você consegue fazer, maravilha. Da mesma forma que tem autores que fazem as próprias capas. Eu conheço escritores que chegam para mim e falam, está aqui, Sandro, o texto, para você revisar, a capa está aqui, eu quero essa capa. E a capa linda, capa profissional. Quem fez? Eu. Uau! Usou inteligência artificial? Não, eu que fiz. Caramba! Vai do talento de cada um. Né? Todo escritor, ele é um artista completo. Né? Alguns com talento para escrita e música, outros para escrita e desenho, outros para escrita e escultura, mas a escrita está sempre nos bastidores de todas as outras artes, na minha opinião. Sempre vai ter uma escrita envolvida de alguma forma. Né? O desenhista ele tem que, de uma certa forma, escrever o que ele vai fazer, ele planeja, né, com traços, com geometria, até com escrita também. Né? Eu quero fazer... Leonardo da Vinci escrevia, né? Tudo que ele ia desenhar, tudo que ele ia pintar, ele escrevia como é que ia ser, detalhe por detalhe, com um planejamento. Então, até receita de bolo, a gente estava falando disso antes, passa por uma escrita. Você tem que escrever a receita. Tem que escrever. Então, para mim é isso, é essa transformação que o autor recebe, que o autor expressa, vem muito disso. Vem primeiro dessa romantização das pessoas com o fato da pessoa ser escritora, né, do processo que ela tem que desenvolver para ter um livro impresso, ter um livro publicado.
e ao mesmo tempo desse processo de conhecimento interno dela. Porque você tem que se expor para escrever um livro. Exatamente. Ficção ou não, você vai gastar muito tempo da sua jornada pessoal para escrever o livro, você vai se comprometer com isso, e como eu falei, de novo, é igual um filho. Exatamente. Quando ele nascer, todo mundo vai olhar para ele, todo mundo vai querer ver, beijar, abraçar e tal. Vai ter gente que vai criticar, vai ter gente que vai falar, ele é feio, ele é birrento, e ele não sabe se comportar. Vai passar por isso. Você tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Sandro, por você falar sobre a questão das capas do livro, todos os meus livros fui eu que fiz a capa. Viu? Eu nem sabia. O primeiro, esse aqui foi o segundo e esse aqui foi o terceiro. E por que eu fiz as capas eu mesma? Porque o primeiro livro foi esse aqui, A Menina que Decidiu Voar. E aí, a editora ficou tipo... Eu pedi, olha... O título é esse e eu quero a ideia das capas. Eles me enviaram várias ideias. E eu olhava e falava, mas não é isso, não está batendo. Enfim, a obra é minha. Então, eu falei, gente, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu olhe e que eu faço, não, faz sentido. Por exemplo, esse aqui, ó, A Menina que Decidiu Voar. Você vê uma menina correndo, uma sombra atrás e em direção que é um sol, né? Eu procurei essa imagem e falei, isso aqui faz sentido, porque o título do livro, A Menina que Decidiu Voar, eu estou falando desse voo, né, figurativo, de que ela deixa algo ruim para trás. Legal. E aí essa sombra aqui, ó, representa esse passado, né? Esse passado. E esse livro aqui, ó, A Filha do Rei. Sim. O palácio, sabe? E aí eu tinha pedido também a segunda editora, que não foi a primeira. E aí eles enviaram algumas ideias, tipo só de uma princesa. Mas eu falei, a filha do rei, para mim, representa mais um estilo de vida, um palácio. Eu acho que o palácio representa mais. Com certeza. Isso, porque a princesa... tipo, por exemplo, se tirar uma princesa e ela perder a identidade dela como princesa, imagina, se ela for para um outro país, fica lá refugiada e tal, ninguém vai saber que ela é uma princesa. É verdade. Mas se a pessoa entrar num palácio... Já tem uma percepção diferente, Já tem uma percepção diferente, peraí, isso aqui é um palácio. E o terceiro, que é o milagre pessoal. Aqui temos essas esmeraldas, ela está aqui numa profundidade aqui do solo. Porque o milagre pessoal, todos nós temos algo dentro de nós. Então, todas as minhas capas foram criadas por mim por causa disso. Porque as editoras não acertavam aquilo que realmente eu queria transmitir com os meus livros, Sandro. Olha só que interessante. Vou pegar aqui dois caminhos, tá? Profissionalmente falando. As capas de livros, elas têm duas tendências, tá? A tendência número 1, que é a que eu respeito e a que eu gosto mais. Tá? A capa, ela tem que ser atrativa e representar a história, ok? Se ela representa a história que está ali, para mim já está sensacional. Se ela chama atenção, melhor ainda. Perfeito. Tá? O que é chamar a atenção? Não é colocar não é colocar a capa rosa choque com bolinhas piscando, não. É literalmente ser uma coisa agradável aos olhos. Você está olhando numa prateleira onde você tem vários livros. O livro que saltar à vista, normalmente é um livro que as pessoas vão comprar. Exatamente. Então, olhando por esse lado profissional, comercial, quanto mais atrativa for a capa, mais chances você tem de vender. Aí é por isso que eu queria separar aqui esses dois lados. Uma coisa é você ter um livro comercial e outra coisa é você ter um livro mais focado para a parte onde você quer trazer uma satisfação própria para o livro, né? O livro Porta do Sol, esse meu livro aqui, eu fiz exatamente como você. Eu tentei com vários profissionais, designers, gente especializada, gente que fez livros, capa de livro para grandes nomes do New York Times, tá? Gente que está listado no New York Times com livros lá. E as capas não me agradavam. E a pessoa falava para mim, não, mas essa é uma capa profissional. E eu falei, mas não é aquilo que eu quero. E literalmente mais de 100 capas passaram por mim e eu não consegui escolher uma. E as pessoas, os profissionais que estavam me ajudando na época, falaram, não, essa capa está perfeita, essa capa está isso, aquilo. Não resolveu. Um dia, andando aqui em Hammersmith, em Londres, eu estava andando nesse pôr do sol aqui, ó, minha esposa... Olha só que lindo que está. A história dessa capa é assim,
testamos mais ou menos 100 capas, ninguém gostou das capas, eu não gostei das capas, eram capas feitas por profissionais, até que um dia andando aqui em Hammersmith, a minha esposa, eu estava parado no Rio, ali no Tamisa, minha esposa falou assim, para aí. Aí eu achei que tinha um bicho em mim, né? Sabe aquele coisa? Sim, para aí, não se mexe. Aí eu falei, caramba, tem alguma marimbondo, alguma coisa em mim, né? Uma abelha. Sim. Aí eu fiquei parado, ela virou, tá aqui a capa do seu livro. Uau. Aí eu olhei assim e falei, cadê? Do nada. Eu falei assim, cadê ela? Tá aqui. Ela tirou essa foto com o telefone. Com o telefone, Com o telefone Sandro. dela. Olha isso, gente. Essa capa tá maravilhosa. E aí eu olhei e falei, cara, é isso mesmo. Aí eu fiz como você. Eu mesmo editei. Sim. Rapidamente, assim, botei o nome e tal, escrevi mais ou menos. Mandei pro profissional de Nova York que tinha feito a capa profissional para mim. Ah, entendi. Ele abriu e falou exatamente assim, Mari, qual foi o designer que fez essa capa? Aí eu falei assim, você não vai nem acreditar. Aí eu brinquei com ele, falei, você não vai acreditar. Eu falei, por quê? Tá ruim? Ele falou, não, eu li o teu livro e tá perfeito. Tá perfeito. Eu gostei da capa. capa. Tá muito linda, gente. Aí eu falei, cara, você é um profissional de Nova York dizendo que essa capa tá boa. Se eu te disser que quem fez essa capa foi minha esposa, você acredita? Ele, não tem como. Eu falei, a foto é dela. Eu nem vou pagar direito autoral para ninguém porque a foto é dela. E ele falou, não, que maravilha, ficou ótimo. Só coloca o título, aí me deu uma dica para ajustar o tamanho, a letra, né, a fonte do título, que não era essa. Eu usei e tá até hoje. Olha isso. A gente tá falando de 11 anos que eu vendo esse livro aqui, com esta mesma capa. Só teve uma vez que a gente passou por uma editora lá dos Estados Unidos e a editora pediu para usar uma outra capa numa edição especial e ela usou, ela fez uma capa por conta dela e a gente autorizou, mas que é bem parecida com essa, um pouquinho diferente. São duas pessoas ao invés de uma na capa, mas que ficou bonito também. Então, capa é isso. A capa do livro ela tem que ser profissional, mas ela tem que, primeiro, atender à visão do autor. Sim. Né? Isso é muito importante. E segundo, se possível, ser atrativa para quem olhar a capa, querer comprar o livro. Né? Se você for numa livraria aqui de Londres ou do Brasil, qualquer lugar do mundo, você vai ver que as capas hoje são muito coloridas. Sim. Com cores muito vivas. E as letras, os títulos, eles não são como os nossos. Aqui desses livros. Eles são geralmente centralizados, muito grandes. O autor quase não aparece. E tem um motivo comercial para isso. Os autores muito conhecidos, uma J.K. Rowling, um Dan Brown, o nome deles é bem grande e o título é menor. Porque o que vende não é mais o título, é o autor. É o autor. Olha. É como você pegar uma pessoa muito famosa e ele lançou um livro. Então você não bota o nome do livro grande, você bota o nome da pessoa, porque ele já é famoso. Ah, que interessante. Então eles usam essa relação, quando você passa olhando, quem é Sandro Vitor? Não sei. Porta do Sol, interessante. Mari Reis, quem é Mari Reis? Não sei. A filha do rei, interessante. Então o nome do título tem que estar maior, porque você vai conquistar o cliente pelo título, não pelo seu nome. Agora, todo mundo já conhece a Mari. Mari tem 10 milhões de seguidores. Aí você já coloca o nome dela grande. Porque a pessoa vai olhar, a pessoa não quer saber se é a filha do rei, como é que é o nome do outro. A menina que decidiu voar, ela quer comprar, seja lá o que for que tem o nome da Mari. Ela viu o nome da Mari, ela compra. Entendi. Entende? Então a capa tem que refletir esses aspectos comerciais. Aí eu estou saindo aqui da linha do escritor, né, do artista, para a linha do empresário. Ótimo, tá? Que faz parte também. Muitas das capas que a gente faz hoje, a gente é editora, quando a gente vai recomendar, a gente não recomenda de primeira a capa que o autor quer. A gente recomenda a capa que é necessária para vender. E às vezes a gente faz o exercício do seguinte, a gente pega, por exemplo, vamos supor, essa capa aqui foi a Mari que fez. A gente pega essa capa e vende o seu livro por um tempo e paralelo a ele, a gente vende outra capa. A gente faz a nossa capa e a sua capa. E coloca no mercado as duas capas. Você fala, não, mas vende duas capas? Sim. Ah, é? Com duas capas diferentes. Depois de 3, 6 meses, a gente vê quem vendeu mais. Que interessante. Se a sua capa vendeu mais, o que a gente faz? Deixa ela. Mantém. E tira outra de circulação. A gente, não, na verdade, nem tira de circulação. A gente usa a outra como edição especial, edição pocket. A gente dá um nome e tira ela de cenário. Mas ela fica ali guardadinha como o seu legado. Sim. Vamos supor que inverteu. Essa capa aqui não vendeu muito e a outra vendeu. A gente faz o mesmo processo. A gente coloca essa aqui como edição especial e a outra, a versão que vai vender normalmente no dia a dia. Então tem umas estratégias de venda para a gente poder agradar quem? O leitor. Ótimo. O livro nunca é sobre o autor. É sempre sobre quem vai ler.
A gente não escreve, é o correto, né? Sim. A gente não deve escrever para a gente tem que escrever para os outros. Todo best-seller, todo livro que vende bem, ele foi escrito pensando em quem vai ler. Eu vou contar a minha jornada nesse livro, um exemplo, tá? Mas eu não estou escrevendo isso aqui por uma realização minha. Não porque a minha história foi ótima ou foi triste, não. É porque eu quero que as pessoas aprendam aquilo que eu demorei 10 anos, 5 anos, uma vida inteira para aprender. E por isso que eu estou contando essa parte aqui. Então é pensando no leitor, tá? Ótimo, Essa é a ideia. Sandro, responda aqui pra gente sem dó e nem piedade. Diga. Todo mundo pode ser um escritor ou não? Fala, mas pode ser sincero. Sim, serei. eu gosto muito dessa pergunta. Eu vou trazer aqui o José Saramago, né, português, né, exilado por um tempo na Espanha, que dizia, ele tem uma frase muito comum, toda a internet usa essa frase, né, que é: todo mundo é escritor, desde que nasce. Só que uns escrevem, outros não. Então, dentro de todo mundo há um escritor. Todo mundo pode ser escritor. O que você precisa para ser escritor? Sim. Escrever. Ok, mas Só que, sem te cortar, existem maneiras de você escrever. Vou fazer uma comparação aqui, tá? Vou usar uma metáfora. Eu tenho um primo que ele nunca foi numa escola de música e ele toca violão de uma maneira, assim, fascinante. Ele para com você aqui, se ele estiver ouvindo lá fora na rua uma música, ele começa a replicar a música aqui. Uau. É um dom, Sim. É um talento que Deus deu para ele. Maravilha. Só que depois que ele começou a tocar várias músicas, ele percebeu o seguinte, ele falou: cara, eu toco a música, fica bom, mas eu posso ser melhor. Eu queria tocar de uma maneira que eu conseguisse acompanhar uma banda, que eu conseguisse criar a melodia do zero. Eu só consigo replicar. O que ele fez? Aí ele foi estudar. Ele foi estudar a composição da música, toda a estrutura para você poder realmente entender o que é música, como você executa a música, como você desenvolve a música num nível profissional. Como que você começa a colocar essa música ao ponto de você gravar a melodia e poder oferecer essa melodia como produto para que outras pessoas coloquem a letra nela. Ou como é que você desenvolve uma melodia para a letra que já foi criada. Todos esses bastidores da música, ele foi aprender através das técnicas. E é essa parte da técnica que profissionaliza o autor, ou o músico, ou qualquer tipo de arte. Você pode ser um excelente ator ou atriz. Tá? Você é muito boa nisso, você nasceu com esse dom. Mas se você não estudar como é atuar para um filme, para uma novela, para um comercial, porque tem diferença, Sim. Você não vai conseguir o seu espaço no cenário. Exatamente. Você não vai conseguir o seu espaço profissionalmente falando, você vai ser sempre um amador. Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, todo mundo pode ser escritor? Sim, mas tem aqueles que serão escritores profissionais, aqueles que vão escrever de uma maneira comercial. Entendi. Tá? Escrever profissionalmente não quer dizer que você escreve bem, quer dizer que você escreve vendável. A maneira como você escreve está estruturada, existe uma técnica, uma estrutura correta para que você consiga vender aquela história que você criou. Se você não estudou isso, se você não quer gastar tempo estudando, e aqui é uma dica, tá? Você tem a opção de contratar alguém para fazer esse ajuste para você. Contrata um editor, né? Você, nesse caso, Sandro Vitor, é o melhor eu trabalho com isso também, né? Sim. E a gente vai ao mesmo tempo que a gente vai corrigir o seu texto, a gente vai te ensinar. Né? Eu vou corrigindo e vou ensinando. Falo, olha, aqui você começou a contar essa cena que acontece, ou começou a explicar essa maneira como você aprendeu, como você ensina, não está comunicando. Vamos usar essa técnica do flashback. A técnica de flashback, para quem não sabe, são aqueles momentos do livro em que você volta no passado do personagem, ou que você, para quem escreve livro como coach ou mentores, né, eles estão escrevendo e falam, ó, aconteceu um caso comigo. Quando eu era criança, eu passei por essa situação com a minha mãe, com meu pai, com meu tio. Você está voltando no tempo, é um flashback. Você está contando uma história que já aconteceu, pessoal ou criativa. Tá? Então tem várias técnicas que a gente pode utilizar de maneira profissional. E isso, quando uma editora pega o seu texto para analisar, se é bom ou não, para publicar ou não, ela vai procurar essas técnicas. Porque, como eu falei, o que define, o que separa
aí no caso, né, o joio do trigo, o profissional do amador é o uso da técnica. Tem gente que usa, eu conheço um escritor, um grande amigo meu, o Helder, né? Ele escreve livros de ficção também, romances, e ele usa umas 2 ou 3 técnicas que, conversando com ele, eu falei, cara, onde você aprendeu a usar essa técnica? Fez algum curso e tal? Ele falou, não, nem sei do que você está falando. Ele tem o dom de usar a técnica. E tem autores que têm esse dom. Mas existem, tipo, centenas de técnicas. Ele tem 3, ele domina 3. Quais são? Ele domina do flashback, ele domina o uso da terceira pessoa. Sim. Parece simples, mas muitas pessoas não conseguem usar a terceira pessoa. Explica melhor, Sandro, por favor, o uso da terceira pessoa, porque muitas pessoas não O que é terceira pessoa? A gente escreve o livro normalmente em primeira pessoa, eu fiz, eu sou, eu vivenciei, tudo eu, né? A primeira pessoa. Ou na terceira pessoa. O narrador. Ele seria tipo um narrador. Sim. Ele fez... Ou você usa o nome do personagem, né? A Mari saiu correndo, entrou pela casa, passou pela mãe dela e viu, ela viu, né? Que o cenário todo estava, que as plantas estavam murchas. Ou você pode trazer para a primeira pessoa. Eu entrei na casa, passei pela minha mãe, agora já não é mais a mãe dela, é a minha mãe. A minha mãe e vi, antes era ela viu, agora eu vi a planta murcha. Ótimo. Então você tem a primeira e a terceira pessoa. Dominar essas 2 técnicas exige também algum cuidado. Porque tem gente que vai escrevendo, principalmente em livros de mentoria, de coach, vai escrevendo como ela, e como você está muito dentro da história, você coloca eu em algum momento. Então isso quebra a leitura. A pessoa vai vendo ela, chega no momento eu. Aí a pessoa fica, ué, não era ela? De quem que está falando aqui? Quem é esse eu que apareceu no meio da história? É um fantasma? Né? Sim. E quebra o processo de leitura. E quebrar o processo de leitura no momento para o autor, para o leitor, é terrível. É o pior erro que você pode ter na leitura. Com certeza você já leu algum livro onde você está lendo e de repente seu pensamento começa a ir embora. Você estava lendo aqui a história interessante, daqui a pouco você está pensando, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã. Sabe? Ou de repente você para assim, você está olhando a paisagem e você foi embora. Por quê? Isso é uma quebra de leitura. Você estava concentrado no livro e a maneira como a escrita está organizada dispersou o seu pensamento. A escrita tem que manter você ali, ela tem que puxar você e manter você ali, sabe? O que vai acontecer depois? Tá, e aí? Tá, e agora? Tá, você não sai dali. Ela captura a sua atenção de uma maneira que você começa a ver a imagem. Com certeza você também já leu o livro que você foi lendo, você viu um balãozinho assim, né? Você está lendo, mas você está vendo a história acontecer aqui na sua cabeça. Isso é uso de técnica. Isso são técnicas bem utilizadas, de propósito ou não, que vão capturar a sua atenção num nível subconsciente. Ou seja, você já não está mais no ônibus lendo. Você está dentro da história. Dentro da história, Você está respirando aquilo ali. Né? Inclusive, o Porta do Sol, a dificuldade desse livro, Sandro, é parar de ler ele. Eu sento no sofá, começo a ler, falo, gente, eu quero saber o que o Natan vai fazer a seguir. E aí eu falo, mas eu tenho coisas para fazer. E aí fica difícil sair, deixar o livro, então, porque realmente a gente consegue caminhar com o Natan, viver o restaurante lá que o Natan foi com o português. Eu comecei a imaginar aquela comida, aquela feijoada, o pote que a feijoada vinha, não é pote, é uma panela. Uma panela de barro, né? Uma panela de barro. E tá muito interessante esse livro, gente, eu super recomendo, está no Amazon para todo mundo. Porta do Sol, do Sandro Vita. Tá uma leitura, Sandro, que para mim o único defeito desse livro é esse, eu não consigo parar. Isso é um defeito bom. E o problema é que eu tenho, quantas páginas? 400 quase. 374, 374 páginas, mas, gente, é uma leitura, assim, maravilhosa e eu tô curiosa para saber o final. Ontem eu falei, eu vou ver o final, peguei no livro e falei... Foi ler o final? Não, eu falei, para, Mari, não faz isso, você não pertence a esse grupo de pessoas. Não tem problema nenhum, só que eu vou dar uma dica. Não fui até o final. Já aconteceu, eu recebo muito feedback, até hoje eu recebo muito feedback de pessoas que leram, né, críticas e tudo mais, críticas boas, graças a Deus. E as pessoas já leram o final, foram pro último capítulo, leram e falaram assim, Sandro,
eu não sei o que você fez, eu li só o final e agora eu tenho que ler o começo porque eu tô curiosa para saber o que aconteceu. Ontem eu falei, gente, eu vou entrevistar o Sandro e eu não terminei de ler o livro, porque, enfim, eu não tive tempo. Eu falei, eu vou ler o final porque eu tô super curiosa para saber o que aconteceu com o Natan. Aí eu sentei no sofá, peguei o livro e quando eu comecei a abrir, eu falei, para, Mari, não faz isso, não faz isso, Mari, volta. Tá bom, não vou ver o final. Você pode pedir, fazer como muita gente faz, pedir um resumo pro ChatGPT. Não vou fazer isso também não. Eu sou muito honesta nas minhas leituras, ou melhor, na minha vida e não seria capaz de fazer essa batota. Mas, resumindo... E a terceira... A terceira técnica que ele domina bem é exatamente a composição de entrada de tempo. O que é entrada de tempo? Quando você faz o flashback, você para a história naquele ponto, retorna e depois você tem que voltar. Tem que voltar. Quando você volta, não pode ter uma quebrada. Não pode ter outra quebra de leitura, senão a pessoa também fica de novo, o que aconteceu? Ele estava em 1922 e agora já está no dia atual. Essa entrada, essa reentrada tem que ser muito suave. Ela tem que, sabe, você não percebe direito se ele está falando do passado ou do presente. Mas agora, a partir do momento que ele voltou, você entende. A sua mente assimila que o tempo mudou. Vou dar um exemplo para você que vai ficar mais fácil de entender essa técnica. Principalmente em filmes. A gente tem que usar um outro elemento para mostrar em que tempo aquilo está acontecendo. Alguns filmes usam o seguinte: você está vendo o personagem ali e de repente a imagem ficou toda amarela. Quando a imagem ficou amarela, na nossa cabeça a gente fala assim, por que ficou amarelo? E aí você começa a identificar elementos na cena que vão propor que esse tempo é no passado. Porque normalmente quando a gente vê uma planta amarelada, significa que ela está morrendo. Já acabou o tempo dela, está passando. Então essa imagem que a gente tem de coisa amarela no filme, lembra para ele. Tem gente que coloca em preto e branco. Também acontece muito. Você vai vendo o filme, de repente a cena fica meio preto e branco, meio cinza, para você entender que aquilo é no passado. E quando ele volta, não vem uma cena muito clara logo em seguida. Né? Vamos botar assim, a cena ficou amarelada ou em preto e branco, para mostrar que está no passado. E quando vem para o atual, você não tem ali um letreiro em neon para dar um choque. Não, porque isso vai vai fazer uma quebra. Ele vem transitando devagarinho, ele começa de repente, normalmente se você observar, vai ter uma pessoa sentada e ela levanta. Ou vai ter uma pessoa deitada e ela levanta. Sempre vai ter um movimento para trazer essa realidade atual. Por que é sentado e você levanta, ou deitado e você levanta, ou está encostado e você anda? Por quê? Porque você estava nesse ponto e você vai deslocar a atenção da pessoa para o ponto que você quer. Uau, Sandro. E na escrita pode... Na escrita você vai fazer a mesma coisa, só que com palavras. Então você vai usar essa técnica para quê? Para reduzir esse gap, reduzir esse buraco que existe entre o tempo passado e o tempo futuro, ou o tempo presente. Então você vai usar elementos que vão diminuir a percepção disso, vai fazer com que o seu subconsciente faça. Na prática, nos dê um exemplo aqui na prática mesmo. A gente usa muito o seguinte, estou contando a história aqui de que o meu pai participou da guerra, um exemplo, tá? Sim. E aí eu estou contando no presente, meu pai participou da guerra e ele lutou, ele fez isso, tarará. Inclusive vou te contar uma história. Parou. Aí eu vou na história. Sim. Meu pai, ele conta que ele estava andando com o fuzil na mão e de repente pisou e escutou um barulho. Ele ficou parado porque podia ser uma mina, podia ser qualquer coisa, mas também podia ser um graveto, alguma coisa que estava embaixo do pé dele. E agora, o que ele faz? Eu paro a história aí e aí eu uso uma outra técnica. Agora eu vou voltar pro presente, mas tentando não tirar você daquele momento, que ele pisou na mina e ouviu o barulho. Eu falo, inclusive, imagina você nessa situação. Uau! Imagina você ouvindo um barulho agora, embaixo da sua cadeira. Trouxe pro presente. Mas você continua com o pensamento lá, não continua? Sim, continua. Qual é a técnica? Sentimento, ou melhor, sensação. Sensação. Quando eu escrevo para fazer você sentir e ouvir o barulho, você ouve, você vê ele pisando e meio que você sente, não sente? Quando eu conto a história que você não consegue meio que sentir o peso do pé do meu pai e o barulho no seu ouvido, do seu jeito, mas você vai ouvir. Sim, sim. Eu mantive você aqui nesse gancho e agora eu vou trazer você para o presente para você sentir a mesma coisa.
Tá? Inclusive, imagina você estar sentado na cadeira e de repente você sente clique. Sabe aquele clique que a gente sente de vez em quando? O que é isso? Eu juntei as duas cenas, passado e presente. E agora eu posso continuar. Uau. Eu posso deixar você ali. Você vai continuar com essa sensação, lendo, tá? Sim, você vai estar lendo e você vai continuar com a sensação. E agora eu continuo. Falo, pois é. Inclusive essa é uma história dele. Depois eu continuo essa história, mas só para te ilustrar e tal. Pronto. Trouxe você para cá. Legal. Usando sensação. Sensação. Muito bem. Então, Sandro, vamos aqui recapitular. Nesse caso, então, o autor, ele pode escrever na primeira pessoa ou na terceira pessoa? Ou na terceira pessoa. Tem outras técnicas ou só essas duas mais comuns? Essas são as mais comuns. É claro que tem gente, assim, eu falo que são loucos, né? Ou gênios, que conseguem escrever em segunda pessoa, mas é algo muito difícil. Como é a segunda? A segunda pessoa você toma um posicionamento meio que divino, meio que onipresente. Você conta a história sendo o personagem e ao mesmo tempo com uma visão geral, você está onisciente, né, ou onipresente em toda a história. Nos dê um exemplo, assim. Olha, é muito difícil de trazer livros onde a pessoa o escritor usou esse tipo de voz. Existem, mas normalmente são livros muito pesados. Se eu não me engano, o livro, como é que é o nome? Sofia, alguma coisa, O Mundo de Sofia. É um livro de poesia, um livro filosófico. E ele traz muito essa visão. Tem hora que você está falando, você está lendo como se fosse a Sofia, e tem hora que você é um narrador. E você fica nessa transição. Só que exige tanto de quem está lendo que é cansativo ao extremo. A pessoa cansa de ler. Não recomendo para ninguém usar essa voz, essa segunda voz, né? Essa voz onipresente. Tá? Entendi. Não vale a pena. Ok, tá. Então os mais comuns é primeira ou segunda pessoa? Primeira e terceira pessoa, desculpa. E qual é o que traz mais esse enredo para o livro? Porque, por exemplo, os meus livros, eles são escritos na terceira pessoa. Okay. E como o seu amigo que você falou, tipo assim, eu não estudei antes para escrever. Sim. O primeiro livro nasceu porque as pessoas me pediram muito, Mari, você tem que contar a sua história, você tem que partilhar. E aí eu fiquei meio relutante, mas depois, pelo trabalho que eu faço, eu falei, não, faz sentido escrever a minha história. E aí, a primeira vez que eu escrevi o livro, esse livro que a menina decidiu voar, eu escrevi na primeira pessoa, eu, Mari Reis, e fui, escrevi. Quando eu enviei para o editor, ele falou, Mari, a sua história é linda, mas ninguém consegue ler 5 páginas do seu livro sem chorar. Temos que resolver. O que você quer fazer? Quer continuar assim ou você quer modificar? Ele deu a sugestão. Eu falei, eu quero deixar mais leve. Aí eu fui, refiz o livro todo, retirei 70 páginas desse livro. Uau. Porque, para deixar mais leve. E aí eu fui e narrei ele na terceira pessoa. Isso e criei um personagem. Isso. Que é Leandra. Perfeito. Que aí ficou mais fácil, né? Eu distanciei um pouco dos meus próprios sentimentos para contar. E foi muito mais leve. Então, com esse livro aqui, a pessoa sorri, a pessoa chora, a pessoa torce por Leandra, a pessoa fica com raiva, a pessoa consegue sentir várias emoções com esse livro. E eu fui escrever ele na terceira pessoa, quase assim, por entre aspas, um acidente, não foi direcionado, tipo, a primeira e terceira pessoa, que o editor ele não comentou comigo esse tópico. Mas a pergunta é, qual dos dois você acha que fica o enredo mais corrido, melhor? Tipo assim, os best-sellers, eles costumam ser na terceira pessoa, correto? Vamos lá. Depende. Por quê? Antes da gente dizer qual é o melhor, porque isso é muito pessoal, vamos entender o que é cada um. Tá. Primeira pessoa e terceira pessoa, como eu falei, é como você narra. Eu ou ele, certo? Sim. Só que tem uma diferença. Quando você usa a primeira pessoa, imagina que você tem uma câmera, tá? A minha mão aqui é uma câmera. E essa câmera representa a visão e o entendimento do leitor. Sim. Quando eu uso o eu, a primeira pessoa, para contar uma história, para escrever, essa câmera está aqui, ó, na minha cabeça. Isso. Tá? Sou eu que estou vendo. O leitor vai viver como eu vi. Ele vai ver exatamente como eu. O leitor entra na minha cabeça e vai ver com os meus olhos. Exatamente. Ok? Sim. Ele vai me acompanhar como se estivesse em cima do meu ombro aqui, ó, vendo tudo. Sabe? Literalmente ele tá muito próximo de quem está contando a história. Normalmente do personagem principal. Ele vai
virar ali a alma do personagem principal. Se você contar a sua trajetória aqui nesse livro em primeira pessoa, é claro que eu vou chorar. É claro que eu vou ficar emocionado. É claro que muitas vezes eu vou até parar de ler o livro, porque fica muito pesado. Foi isso que o editor falou. Tudo que você vivenciou de muito forte, muita dor, eu vou sentir. Porque eu estou vivendo como você viveu. Olha isso, porque o editor ele não me explicou esse detalhe que você está falando aqui. Essa é a diferença. Essa entrevista aqui vale mais do que ouro, viu, Sandro? Com certeza. Obrigada, porque o editor que eu paguei para ele não se atentou de me explicar isso. Porque, enfim, como leiga, a gente não sabe o porquê. E eu super entendo, porque, assim, às vezes... o editor ele está tão acostumado que ele acha que a pessoa já está ali naquele mesmo nível de entender. Isso eu sempre tento, como eu falei, eu não só faço o trabalho do editor, eu vou ensinando, porque a ideia é que depois você aprenda e você não precisa mais de mim, você segue a sua carreira, né? Você segue o seu momento, você vai escrever livros melhores no futuro se você souber como usar. Exatamente. Então, ele quase que um curso, uma mentoria, alguma coisa que você, né, é um pouco a mais. Mas só para explicar, então a primeira pessoa você vai vivenciar de muito perto as experiências do personagem principal, tá? Na terceira pessoa, você dá leveza para isso. Por quê? Você se distancia. Agora não é mais, agora aquela câmera que estava aqui, ó, dentro da minha cabeça me acompanhando, né, acompanhando o personagem principal, ela está aqui, ó. Uau! Ela está de fora. E às vezes ela vai estar na minha frente. Às vezes ela vai estar de trás, às vezes ela vai saber coisas que o personagem principal não está vivendo. Sim, porque imagina assim, se eu sou o personagem que está contando a história, eu não posso dizer, por exemplo, eu entrei na casa e Joana estava do outro lado pensando em como iria me abordar. Como é que eu sei disso? Que ela está pensando, é verdade. Eu não estou na cabeça dela. Então se eu conto isso, a técnica está errada. A escrita está feita de uma forma errada, porque eu nunca teria como saber o que ela está pensando. Eu poderia dizer assim, entrei na casa e percebi que existia uma tensão no ar. Eu não estou mais referindo a ela. E aí entra o outro personagem. Joana entrou com uma expressão pesada. Pronto. Sim. Entende? Na terceira pessoa, eu já posso brincar dessa forma. Eu posso colocar, Sandro entrou, mudou. Antes eu entrei na sala, agora Sandro entrou na sala e começou a sentir que algo estava errado. Joana, na outra sala, estava pensando e tal. Uau. Entendeu a diferença? Eu falo que é brincar de Deus, né? Um é a pessoa, outro é Deus. Deus consegue ver tudo ao mesmo tempo. Deus consegue saber o que eu estou pensando, o que ela está pensando, o que você está fazendo. Ele vê tudo ao mesmo tempo. Isso é terceira pessoa. Se eu só consigo fazer, se eu só quero entregar o meu momento, é primeira pessoa. A minha técnica, o meu dom, é primeira pessoa. Eu escrevo muito melhor em primeira pessoa do que terceira pessoa. Escrever em terceira pessoa, para mim, é um esforço gigante, você não faz ideia. Uau, Sandro. É um esforço muito grande. E, Sandro, então, nesse caso, entre escrever na primeira pessoa e na terceira pessoa, eu escrevo na terceira pessoa, como eu te falei, foi acidentalmente, ficou mais fácil pela natureza dos meus livros. Tipo assim, como é que é a pergunta, para ficar correta? Tipo assim, o escritor que escolhe ou ele é escolhido para escrever? Eu acho que ele é escolhido, mas eu não terminei de responder a outra pergunta que você falou, né? O que era melhor, né? Sim. Entre primeira e terceira pessoa, o que é o melhor? Não é a gente que escolhe, é a história. Isso, gente, isso é muito importante. Depende da história. Se você pegar essa história que eu conto no Porta do Sol e colocar em terceira pessoa, funciona. Mas falta alguma coisa. Falta. Realmente eu não ia conseguir imaginar esse livro seu na terceira pessoa. Falta alguma coisa, entende? Isso. Então a história, eu costumo dizer isso. Tem autores que chegam para mim e falam assim, Sandro, escrevi um livro todo em terceira pessoa, queria mudar para a primeira. Uau. Aí a gente faz um exercício. Eu falo, qual é o capítulo que você mais gosta? Qual aquele foi que você mais se envolveu para escrever? O capítulo 4, capítulo 10. Vamos lá, vamos reescrever só um pedaço desse capítulo em primeira pessoa. A pessoa normalmente faz o exercício, ela escreve, tira o tempo dela, ela escreve aquele pedaço do capítulo. Um parágrafo, 2, um pedaço. Eu falo, lê. A pessoa, não, lê em voz alta. A pessoa começa a ler em voz alta e na leitura eu percebo,
Funcionou? 99% dos casos a pessoa fala, tá estranho, né? Tá estranho. Uau. E quando ela lê em primeira pessoa, funciona. Sim. Então, a leitura, porque como eu falei no início, o livro tem que ser para quem vai ler, não pra gente. Claro. Na nossa cabeça, às vezes, faz muito sentido escrever em primeira, né? Mas quando você lê em voz alta, agora já não é o escritor, é o leitor quem está presente. E aí, se fizer sentido, segue. Não fez sentido, para e vai para outra voz. Okay? Entendi. Já aconteceu da gente fazer a leitura e fazer sentido nos dois. Sim. Aí é literalmente uma preferência. Escolhe qual que você se sente mais confortável e segue em frente. Entendi. Gente, isso aqui, ó, vocês vão poupar muito tempo mesmo, entendendo essa parte aqui. Quando escrever na primeira pessoa e quando escrever na terceira pessoa. Então, siga aqui o que o Sandro falou. Posso fazer um complemento? Por favor, Sandro. Você tinha falado qual que é melhor. Os best-sellers normalmente são os de terceira pessoa. Sim. Nem sempre. Por quê? Tem muitas histórias escritas em primeira pessoa que funcionam e são best-sellers. Mas existe uma diferençazinha. Quando você vai vender, se você estiver em primeira pessoa, como eu falei, você está muito próximo do leitor. Então tem que ser um personagem muito bem construído. Tá? Porque o leitor vai se identificar com você. Entendi. Com o escritor e com o personagem que está vivendo ali. Deixa eu trazer um exemplo para vocês. É um exemplo que, dentro do mundo cristão, a gente não gosta de dar muito, mas como profissional da escrita, eu não posso deixar de falar, né? Que é o Harry Potter. Tá? É o livro mais vendido no planeta hoje. Só perde para a Bíblia. Tá? E o Alcorão. Ele vende muito. Então, assim, o Harry Potter foi escrito em terceira pessoa. É o Harry Potter. Não é eu, Harry Potter. Não, é o Harry Potter. Ou seja, ele. É terceira pessoa. E vendeu muito. Mas você tem um outro livro também que já vendeu muito, do C.S. Lewis, me fugiu o título aqui agora, que é muito parecido com o livro do Nárnia, as Crônicas de Nárnia. E como o nome já diz, ó, crônicas, ele vai contar, entrando, histórias que ele viu, como ele vê aquilo. Uma crônica é isso, né? Você vê e você narra. Então ele usa esse elemento, um narrador. Muitas das vezes, quando você vai escrever em primeira pessoa, você pode usar o elemento narrador para te ajudar a contar a história. O Porta do Sol tem isso. Quase não dá para perceber, é muito sutil. Mas em alguns momentos você não sabe se é o Natan que está falando ou quem que está falando. Quem que está contando a história? Quer ver um livro, um livro em primeira pessoa agora que usa o elemento narrador de uma maneira genial? A Menina que Roubava Livros. Tem um filme e quem narra a história, quem conta a história é a morte. A menina morre no final, vou dar o spoiler, tá? Mas ele vai contando como essa criança, a menina, vai ter esse pedaço da jornada dela, como ela vai aprender a ler, como ela vai perder os pais, ela vai morar na casa de adoção, com pais adotivos, então vai contar toda a trajetória dela, né? E quem está contando a história, você acha que é ela. Desde o início você pensa que é ela. E aí chega no momento que você fala assim, ué, peraí. E aí no final tem a revelação, né? Ele vai narrando, falando, e eu me apaixonei pela maneira como ela lia os livros. Aí mudou. Ele volta pro eu de novo. Tá? Então é um recurso técnico que a gente usa para valorizar ainda mais a primeira pessoa. Você usa um narrador. Tá? O livro Porta do Sol usa isso e grandes best-sellers do mundo usam isso também. Uau, tá? Perfeito. Então, Sandro, recapitulando, sobre escrever na primeira ou na terceira pessoa, vocês vão analisar a história, o contexto. Isso. E depois dominar as 3 técnicas, né? Que é o flashback. Tem várias técnicas. Essas são as 3. Entrada, flashback. Qual foi o outro que eu falei, que eu já não lembro? Tem várias. Ok. Técnicas, se você quiser saber, técnicas de escrita. Sim. Joga no YouTube, no ChatGPT, que ele vai te dar lá uma lista com várias. E aí cada uma delas tem um detalhe a mais, uma maneira de ser desenvolvida. Sim. A técnica não é que você vai seguir uma receita de bolo. Ela não vem escrita ali, faça assim. Não, ela vai te dar uma nuance. Ela falou, olha, o ideal é que você procure fazer isso. Use movimento, use sentimento, use emoções. Quer ver uma técnica que eu posso trazer para vocês aqui? Um exemplo, tá? Técnica para quem quer fazer com que você sinta, o leitor sinta aquilo que o personagem está sentindo no momento. Principalmente em escritas de terror. Você vai afunilando o ambiente onde ele está.
Por exemplo, o João estava andando e de repente ele percebeu que alguém o estava seguindo. Como é que eu coloco a sensação de que alguém está seguindo na cabeça do leitor? Eu posso dizer que estava perseguindo ele, mas está vago, não está? Tá. Então eu vou afunilar. Ele entrou numa rua onde as paredes eram muito próximas uma da outra. Aí você já se coloca ali. Você já começa a sentir aquela claustrofobia. Sim. Depois de metade da rua, porque as paredes eram muito próximas, quase não entrava a luz do sol. Fica escuro. Eu vou piorar. Como a luz do sol não chegava, a parede tinha um ar gelado. Uau. Aí você já começa a entrar nessa coisa meio de terror, essa coisa meio suspense. Caramba, isso vai facilitar com que a emoção de alguém te perseguindo fique mais próxima. Então é técnica, de novo. Técnica. São elementos que você pode usar, não é que você precisa usar, mas se você usar, vão ajudar você a mostrar, a contar a história de uma maneira mais próxima, sabe? Perfeito. Sejam muito bem-vindos ao podcast Riqueza Além do Dinheiro. E hoje é o nosso primeiro episódio. Yes, Warner Bros. Então, como que esse passo a passo, como que essa jornada, como que um escritor, por exemplo, que escreveu apenas um livro, consegue ter acesso, ou é preciso ser um escritor tão renomado quanto você, com um grande renome global? Você já tem um grande best-seller. Quantas cópias você já vendeu? Mais de 1,5 milhão. Mais de 1,5 milhão. Ou seja, você não é um escritor pequeno, você é um escritor muito grande mesmo. Ok, é normal para você, mas para um escritor pequeno que está começando, é possível fazer essa jornada ou esquece, não vai... É possível. Vou te dizer e vou fazer de novo uma comparação. Eu gosto de falar muito com comparações, né? Que fica mais fácil da gente entender. A pessoa que escreveu um livro ou a pessoa que escreveu 10 livros está no mesmo patamar, ok? A diferença é a experiência que ela adquiriu. O que diferencia um livro best-seller de um livro que ninguém compra? O que diferencia uma história que vai ser de interesse de uma Netflix de uma história que não vai ser? A resposta é simples. Contatos. Contatos. Ok? Não foi a minha história que era linda, maravilhosa, perfeita, cheia de técnica que conquistou a pessoa. Não foi. Olha isso aí, gente, importante. O que conquistou a pessoa da Netflix para comprar foi o olheiro, o scouter, que leu e falou assim, olha, essa história aqui dá liga. Eu consigo ganhar dinheiro em cima dessa história aqui. Ele pode até, como depois ele até me confidenciou para mim, falou, Sandro, tua história tem um monte de problema. Tem um personagem que começa... Você já percebeu que tem um personagem que começa e nunca acaba? Ele some no meio da história? Eu falei, não. E é um problema. É um problema, tem que aparecer. Eu introduzi, né, a personagem Mari na história. Sim. E depois, o que aconteceu com a Mari? Não sei. O Sandro esqueceu da Mari e sumiu. É uma falha. Sim. Eles identificaram isso na história. E pediram para eu reescrever um final para Mari. Eu reescrevi, mas é um problema. Só que, ainda com esse problema, eles quiseram a história. Por quê? Porque a pessoa que identificou falou, olha, ele viu além, né? Ele falou, ó, essa história, a base, a estrutura dessa história é o que é interessante. Se eu levar a mesma história para qualquer outra pessoa, a pessoa vai falar assim, não é uma boa história. Não quero essa história. O que faz a diferença é esse contato. É essa pessoa que vai trabalhar o seu livro, que vai trabalhar a sua história. Entendi. Por que o Porta do Sol vendeu muito? Porque eu tive pessoas que trabalharam comigo para ele vender muito. Ótimo. A história é boa? É. Sim, muito boa. Mas se você for comparar com outras histórias que tem por aí, não é nada assim absurdamente. Não é um Harry Potter. Vou dar o exemplo do Harry Potter, né, que é o terceiro livro mais vendido no planeta. Por que ele vendeu tanto? Por que esse sucesso que é no planeta? Tem uma mágica ali? Tem alguma coisa? Não tem. O segredo é, quando a J.K. Rowling escreveu, ela foi em várias editoras, as editoras falaram assim, o quê? Um livro com 1000 páginas para criança? Você é louco. Para produzir isso aí custa um absurdo. E ninguém vai comprar um livro desse de 1000 páginas. Olha o tamanho do livro. Vocês já viram o livro do Harry Potter como é que é, sim, né? É isso aqui, ó, desse tamanho. Ninguém vai ler isso. Não. Em comparação, o livro do Ursinho Puff, né? O Ursinho Puff, era isso aqui. 30 páginas. E baratinho. Sim. Então, pelo ponto de vista comercial, Harry Potter nunca seria escrito. O que aconteceu? Aí por isso que eu falo que é importante o contato, as pessoas com quem você conversa, com quem você faz a parte profissional da coisa, né? Os empresários da vida.
a J.K. Rowling tem um parente dela, um primo, um cunhado, alguém assim, que fala, olha, eu tenho uma pessoa que eu conheço, ele não pode pagar muito, mas ele está disposto a investir no seu livro. Ela vai com ele nessa loja aqui em Londres, a pessoa olha, esse livro desse tamanho assim, não vai vender não, mas ó, eu te dou, na época, tipo, 50 libras. Foi um valor muito irrisório, assim, te dou 50 libras pelo direito de produzir. Se vender, a gente ganha dinheiro junto. Eu te dou 10%, o restante é para pagar o meu trabalho. Se vender, beleza, que você vai crescer muito, mas se você não vender, nem eu nem você perdemos. Ela vira e fala, combinado. Ou seja, ponto número 1, o contato do cunhado dela ou alguém que fez esse trabalho de agente literário foi fundamental. Sem ele, ela nunca teria acesso à pessoa que estava disposta a investir. Uau. E segundo, a pessoa que estava disposta a investir. Sim. E aí eu vou ainda mais longe. Terceiro, ela estava disposta a abrir mão, no momento inicial, do valor financeiro para que a história realmente fosse mais longe. Fosse mais longe. Olha só o que a gente vê muito na nossa indústria são autores que falam assim, não, eu quero ter 100% do lucro. Eu escrevi, a história é minha, o livro é meu, e aí acontece que ele tem 100% de zero. Acontece muito. Não vai adiantar muito. Eu falo sempre, não existe história boa ou história ruim. Existem contatos... Existe história mal contada. Sim. E mal contada para quem? Porque eu tenho essa experiência, tá? Isso é real. Eu tenho um livro que era péssimo. Não era meu, não foi eu que escrevi, um amigo meu lá de Portugal escreveu um livro horroroso. É um livro que eu não consegui ler a partir da terceira página. A terceira página eu estava forçando. Eu falei, cara, eu não consigo ler isso não. Tá muito ruim. Muito ruim. E ele falou assim, pô, você não melhora aí? Eu falei, cara, nem que eu melhore muito. Você tem que reescrever do zero. Ele falou, pô, me dá uma ajuda aí, porque eu conheço um cara, aí eu não vou dizer quem é que ele conhecia, mas eu conheço um cara de uma televisão grande, ele trabalha nos bastidores dessa televisão, e ele falou que o que eu escrever ele põe lá. Aí eu falei, pô, então vamos dar uma melhoradinha. Sim. Eu me recusei a escrever o livro dele, pra você ter uma ideia, tão ruim que era. Ele pegou e refez, eu corrigi a ortografia, peguei e falei, ó, toma, leva pra ele. Se o cara acreditar na tua história, beleza. Sim. Aí a gente cria um sistema onde aí você vai me pagar e eu vou trabalhar para ficar bom. Sim. Mas pega e leva para ele. Ele pegou o livro do jeito que estava, ele nem corrigiu, entregou pro cara e o cara fez uma campanha de marketing em cima do livro dele, assim, que eu nunca vi nada igual. Era igual a Coca-Cola. Sim. Em todos os lugares você via livro do fulano de tal, fala sobre isso, venha ver, em todos os canais e tal. O cara investiu dinheiro dele numa história ruim. Uma história péssima que eu e outros vários editores falaram assim, não funciona, é ruim, tá mal feito, é pobre, é ruim. O cara apostou, foi contra todo mundo e bancou, fez uma publicidade gigantesca. O livro dele já vendeu quase 500 mil. Olha isso. De uma história ruim. Não existe história ruim, existem histórias mal contadas e com maus contatos, né? As primeiras 10 mil cópias, ele vendeu no lançamento. Eita. Eu não conheço ninguém que vendeu 10 mil cópias no dia do lançamento. Também ninguém, não. Só ele. Sabe por quê? Ele fez a pré-venda, as pessoas estavam comprando o livro antes do livro existir. Uau! O livro era ruim, ele já existia, e o cara começou a fazer a propaganda, o marketing. As pessoas começaram a comprar, um atrás do outro, porque estava noticiando em todo lugar. O storytelling dele foi fantástico, para venda. As pessoas compraram, e aí muitos reclamaram. Falaram, nossa, que livro ruim, cara. Comprei esse livro aqui, eu vi na propaganda no ônibus, naqueles outdoors colados do ônibus, achei que o livro ia ser ótimo, cara, é uma porcaria. Mas você já comprou. Já comprou. Ele já vendeu 10 mil. É. E agora, se você já vendeu 10 mil, você já é best-seller. Aí ele pegou esse dinheiro e falou, Sandro, melhora o livro pra mim. Agora sim. Aí eu deixei o livro um brinco. Sim. Com o que deu. Né? Com o que deu. Ficou bem melhor. A partir, entre os 10 mil e os 50 mil, o resultado que vinha, o feedback que vinha já era, pô, o livro é interessante. Ou seja, deixou de ser muito ruim para ser interessante. Uau. A partir dali, ele já tinha vendido 50 mil cópias. Que é algo que quase ninguém consegue fazer. No primeiro livro, num livro ruim, então,
E aí a gente usava o dinheiro que ele recebia dessas cópias para quê? Para fazer mais marketing, mais propaganda. Dizer que a gente criou uma segunda edição. Olha, agora a primeira edição a gente descartou, agora vai ser a terceira edição, segunda edição, revisada pelo autor fulano, com prefácio de não sei quem. E a gente foi trazendo esses elementos, que agora tinha dinheiro para investir. Entendi. O livro dele só virou um sucesso porque um contato que ele tinha trouxe recurso para o livro. Olha isso. E é por isso que eu falo, o maior erro que um escritor iniciante pode fazer é querer ser dono da obra. É meu. É igual, de novo, é igual filho. Meu filho é meu. Ninguém vai tocar nele. Não, por que você está olhando para o meu filho? O filho não é seu. Você tem a responsabilidade de criá-lo, de fazer ele ser maior, de educá-lo, de amá-lo. Mas ele não é seu. Ele é da vida. Entrega ele. Deixa as pessoas trabalharem com ele. Claro, você vai protegê-lo. Claro. Você não vai largar a criança lá. Sim, não vai largar o seu livro lá. Mas você tem essa responsabilidade de dar asas, né? Deixar a menina voar. Né? Para ela conquistar mais espaços. Então, respondendo a pergunta, qualquer um pode ter um livro escrito e pode conseguir realmente atingir uma venda para Netflix ou alguma coisa do tipo. Tem um livro que está saindo agora aqui no mercado inglês, não vou lembrar o nome da autora, é o primeiro livro dela, um livro de fantasia, né? Acho que é Criaturas Maravilhosas, onde ela cria vários tipos de uma planta que fala, um ovo que cria braço, é uma coisa assim muito criativa, tá? E está vendendo muito. Por quê? Alguém leu e falou, poxa, provavelmente leu pro filho, né? Sim. E falou, cara, isso aqui dá, eu consigo fazer um parque temático com isso aqui. Olha. Eu consigo fazer uma Disneylandia, uma área dentro da Disneylandia com esses personagens. Pronto. Já está. Se você que está vendo a gente conhece alguém, leva para essa pessoa. Abre mão de um pedaço do seu livro, se compromete com ele, fala, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho valor como investir, não tenho como fazer propaganda, cara, eu tenho 100% desse produto. Toma aqui, quanto você quer para investir no meu livro? Faz como eu fiz com a TAM. Ó, eu não tenho dinheiro para botar meu livro dentro do seu avião. Eu queria, mas não tenho. Quanto que você está disposto a fazer comigo? Vamos fazer junto? Você ganha X, eu ganho menos, se for preciso. Mas me dá esse empurrão. Claro. Abre mão dessa parte para que você receba esse... A gente que é cristão, a gente fala muito isso, né? A gente tem que semear. Sim. Para colher. Verdade. Quando fala semear, não é você só pegar e botar a planta, a semente lá na sua plantação, não. Às vezes você tem que semear no campo dos outros, para que os outros possam colher também. Primeiro eles vão colher e depois você vai receber uma parte daquilo. Olha, né? É essa a intenção. É o servir. Quando eu falo que o livro não, a gente escreve livro não para a gente, não para o autor, é para o outro. É esse exercício que a gente acaba sempre fazendo, sendo cristão ou não. É claro que eu estou trazendo aqui um lado mais espiritualizado da coisa, mas o livro, com certeza, se você escreve um livro onde você quer, de fato, ajudar, melhorar, inspirar a vida dos outros, você vai escrever para os outros e alguém vai entrar na tua vida e vai te oferecer uma oportunidade para você poder conquistar uma Netflix ou o que seja. Tá? Uau, Sandro, nossa, muito rico esse nosso bate-papo aqui. Gente, qualquer um que estiver bem empenhado mesmo na missão consegue chegar na Netflix. Com certeza. E, uma outra dica aqui, né? Eu trabalho com essa indústria, eu trabalho com muita gente da Apple TV, da própria Amazon, todo mundo que faz filme, eles estão com falta. Não é que eles estão querendo, não, está com falta. O mercado está em falta. Existe uma alta demanda hoje, tá? Estão precisando muito de histórias originais. O que é uma história original? Uma história que ninguém contou ainda. Ah, Sandro, mas eu tenho que criar uma história do zero. Será que ninguém no mundo nunca contou aquela história? Não é sobre contar uma história que ninguém nunca viveu. Às vezes é um ponto de vista diferente. Exatamente. Não é? Sandro, eu conheço muitas pessoas que elas querem escrever um livro, mas elas querem escrever o livro da própria história. Sim. Qual o conselho que você dá? Porque costumam falar assim, ninguém compra biografia, só compra biografia de famosos. Quando compra? Ou principalmente de famosos mortos, né? É verdade. E então, qual é o conselho que você dá para essa pessoa que tem esse desejo de escrever um livro, contando alguma história da própria vida, mas ela não sabe ali como se posicionar, como se direcionar, se escreve na primeira pessoa ou na terceira, se cria um personagem. No meu caso, eu criei o personagem Leandra, né, que conta
a minha jornada, e eu acho que foi maravilhoso. Toda pessoa que lê o meu livro me faz review assim que eu falo, uau, eu nem sabia que iria conseguir chegar nesse nível, né? Mas graças a Deus, por um milagre, por um dom, não sei, consegui. Então, ou seja, no meu caso, eu escrevi a minha própria história, mas eu criei um personagem, que é a Leandra, e trouxe essa história maravilhosa. E nesse caso, qual o conselho que você dá para a pessoa que quer escrever, mas quer escrever falando da própria história? Vamos lá. Sim. Antes de tudo, você tem que fazer uma pergunta para você mesmo. Para quê? Não é para quem, é para quê? É o porquê. Qual o motivo de eu escrever um livro? Ah, eu quero contar a minha história. Para quê? Para quê? Olha só, para quê? Qual é o motivo de eu querer escrever essa história? Ah, eu tenho um trauma interno que eu quero colocar para fora. Ok, para quê? De novo. Aí você, porque eu quero me livrar desse trauma. Para quê? Porque eu acho que eu vou me sentir melhor. Para quê? Eu vou perguntando para quê até o final. Quando eu faço a consultoria com um autor que me procura, a primeira sessão é 1 hora de para quê. Entendi. 1 hora que eu fico perguntando para quê. Tem que ter um objetivo. Eu quero saber o motivo que vai fazer você gastar 6 meses da sua vida, 1 mês da sua vida, desculpa, 4 anos da sua vida, focado em escrever a sua história, ou um pedaço da sua história. Eu tenho que entender o motivo. E você, mais do que eu, tem que entender o motivo. Então, o primeiro passo é esse. Para que você vai escrever a história? Por que você vai escrever a história? Qual o motivo da sua história? Sandra, eu quero escrever para deixar registrado para as próximas gerações. Ok? Sim. Sandra, eu quero escrever para inspirar as pessoas. Sandra, eu quero escrever para entreter as pessoas, para que elas possam imaginar como eu imagino. Sandra, eu quero escrever para que elas aprendam alguma coisa. Sandra, eu quero escrever para que elas não errem como eu errei. Esse motivo vai ser a linha central de toda a sua história. A partir do momento que você tem esse para quê, esse porquê, essa razão de escrita, a gente consegue definir como será contada a sua biografia, como será contada a sua história. Como você falou, ninguém quer ler biografia de ninguém. Biografias não vendem. Ponto. Desde que elas não tenham uma história interessante. Como é que eu falo que o Sandro que nasceu no Rio de Janeiro, assim como outros milhares de Sandros, que deve ter vários Sandros lá também, com o mesmo nome, nasceram no mesmo hospital, na mesma data, no mesmo dia, tudo igual, como é que eu faço a minha história ser mais relevante do que a deles? Só tem uma maneira. Eu tenho que olhar para mim, sim, e criar algo que seja relevante. Eu tenho que identificar, por que eu vou contar do meu nascimento se tem tantas pessoas iguais? De repente, o meu nascimento foi diferente. De repente, aconteceu alguma coisa no meu nascimento que chama atenção. De repente, um médico, aí deixa de ser sobre mim, né? De repente, o médico que fez o meu parto, aconteceu alguma coisa diferente. Ele, sei lá, teve uma experiência diferente. E é isso que eu vou contar. O segredo está em você fazer com que a parte da sua biografia ou a sua biografia seja desejável. Vou ser muito rude aqui na maneira como eu vou falar agora. Fale tudo. Ninguém tá nem aí para a tua vida. Ninguém tá nem aí para a história que você escreveu no seu livro. E nunca vão estar. A verdade é que está todo mundo muito interessado, muito preocupado em contar a própria história. Então ninguém está preocupado em ouvir a sua. Está todo mundo querendo contar a própria história, certo? E aí como é que eu quebro essa intenção? Fazendo com que a minha história seja importante para você. Eu crio desejo. Uau. Eu não vou contar a história da menina, da Mari. Eu vou contar a história de uma menina que aprendeu a voar, que decidiu voar. É a sua história? É. Mas com uma perspectiva completamente diferente. Aí você olha aquilo e fala, menina que decidiu voar. Será que ela virou aeromoça? Será que ela está largando alguma coisa para trás? Essas questões que começam a aparecer quando a gente vê o título, ou quando você fala do livro, é o que vão gerar curiosidade. É o que vão destacar a sua história das outras. Biografias, eu tenho uma biografia de uma moça que provavelmente ela vai assistir o seu programa, a gente está para lançar agora, não vou falar o nome dela, mas ela vai saber quem é, que ela é angolana e ela viveu na época da Revolução Angolana, né? Sim. Onde expulsaram os portugueses de lá e tudo mais. Não é muito longe não, isso é recente, né? 70, 60, por aí.
E ela agora já está com uma certa idade e ela decidiu contar essa história dela. É uma história de muito sofrimento, de muita luta, muita dor, né, para a família dela, para ela inteira, onde ela começou falando assim, eu quero escrever como legado, eu quero deixar registrado para meus netos, para eles saberem o que eu passei, e que tudo que eles têm hoje foi graças a esses avós deles, a esses tataravós, eu quero deixar a história preservada. E no meio da trajetória, do desenvolvimento do livro, a gente falou, cara, isso é mais, dá para fazer mais com isso aqui. Dá para gerar uma necessidade nas pessoas de conhecerem por dentro como foi a Revolução. Uau! Que tem vários livros que falam da Revolução por fora, mas ninguém estava lá dentro, como você estava, ninguém viveu, sabe? Ter a casa arrombada pelas pessoas, destruída, pai morto e tal, sabe? Por conta de uma revolução dessa. Você tem, é um olhar único. Exatamente. E ela falou, é verdade. Então vamos contar, vamos fazer isso, vamos projetar. E ter superado, né, Sandra? E ter superado. A superação do trauma. Entende? Sim. Olha como isso reflete na vida de várias pessoas. Eu gosto muito da palavra ressoa. Quando você conta uma história, biografia, e que ela ressoa, né, ela bate e marca, gera frequência, identificação nos outros, e isso ressoa. Ou seja, fala, isso podia ser comigo. Isso já aconteceu com alguém quando eu me falei, olha, eu nunca pensei, rapaz, se eu estivesse na situação dela, como é que eu agiria? Pronto, você conquistou o leitor. Então a biografia, ela sempre tem que ser pensada dessa maneira. Sim, para que eu vou fazer minha biografia? E outro detalhe importante da biografia, a biografia de uma pessoa de 80 anos é muito longa. Às vezes não vale a pena você escrever, nasceu, cresceu, casou, morreu, separou, não. Escolhe uma lâmina. Escolhe um pedaço da sua vida e vamos falar desse pedaço. Entendi. Foca nesse pedaço. Ali dentro a gente faz uns flashbacks, fala um pedacinho de como era a sua infância, uma frase às vezes que vai explicar tudo o que aconteceu na sua infância. Mas pega um trecho que seja relevante para você e para os outros. Identificando bem o motivo pelo qual você quer escrever a sua história, ou a sua trajetória, ou o seu conhecimento, né? Tem gente que hoje a gente escreve muito livros para coaches, né? Que falam da trajetória profissional dele, né? Como é que eu montei minha empresa? Como é que eu virei o profissional que eu sou hoje? E é um livro mais focado para esse nicho, né? De coaching, de mentorias, inspiracional. Então a gente não vai contar a história inteira da pessoa, vai contar um momento decisivo. Por quê? A maioria das pessoas não quer saber dos problemas, quer saber da solução. Então eu não vou dizer, eu sofri, eu vim para o Reino Unido, eu lavei prato, tá, todo mundo fez isso. Mas qual foi o segredo? Onde foi que você mudou? É isso que eu quero saber. Entendi. Então é isso que a gente vai falar, né? Olha, foi isso que eu fiz. Olha, eu segui esse caminho. E ó, já estou te dizendo, não vá por ali porque ali deu problema. Entendi. Eu nem vou entrar no detalhe, só não vai. Sim. E aí você foca na solução. Entendi. Mas você só consegue identificar isso quando você sabe o motivo pelo qual você está escrevendo. Entendi. Então, eu tenho dentro do nosso catálogo várias biografias que já venderam e vendem até hoje muito. Porque elas foram criadas com essa proposta. Sim, com um porquê muito claro, com um objetivo muito claro. Então, antes de você pensar em escrever a primeira frase do seu livro, pensa, por que eu vou criar esse livro? Exatamente. E você vai fazendo essas perguntas, o porquê, várias vezes, até você realmente encontrar o motivo, como o Sandro falou. E você vai passar ali 3 meses, 6 meses escrevendo. Esse primeiro livro aqui demorou, eu acho, para ir também uns 2 anos, viu, Sandro? Demora. Até porque, como eu te falei, eu escrevi todo na primeira pessoa, depois eu retirei demora mais 70 ainda. páginas, então demorou muito tempo. Então, ou seja, se eu não tivesse um porquê muito claro, eu não teria resistido. Exato. O esforço, o desgaste, porque foi muito trabalho. Desgaste. Escrever um livro vou até pegar gancho aqui. Eu já escrevi livros para biografias, né, biografias para autores, que eu gastei 15 dias. A pessoa estava comprometida em escrever e ela tirou 2 semanas e falou, Sandro, eu sou seu, vamos escrever. Eu faço ghostwriting, né, a pessoa me conta a história e eu vou escrevendo. Então a gente fez esse trabalho. E depois de 15 dias o texto estava pronto. A pessoa não precisou usar técnica, não precisou fazer nada. Eu fiz. Tem alguns empresários que fizeram isso já comigo. A pessoa me contou o que ela queria fazer, áudios de WhatsApp, manda áudios e áudios e áudios, eu vou ouvindo e eu vou anotando e vou escrevendo. No final, monto uma estrutura, eu escrevo,
entrego para a pessoa olha e fala, beleza, ela assina. Eu não apareço em lugar nenhum. Claro. Por isso que é ghost, né? É o ghostwriting. É isso. Então, assim, mas de novo, conversando com essa pessoa, eu identifiquei o porquê que ele estava querendo escrever. E não há nada errado, tá, de você querer escrever a sua história só para você ter em casa. Porque tem gente que escreve biografia e fala assim, já acontece muito também, Sandro, estou escrevendo esse livro para mim, para os meus filhos, para minha esposa, para os meus netos. Não é para vender. Se vender, legal, mas Sim, isso não é um motivo. Não tem objetivo comercial, Não, né? Eu quero um livro para, sabe, quando alguém chega lá em casa e fala assim, poxa, legal, tal, sabe aquele livro bonito que fica na mesa de centro? Sim. Com a foto da família e tudo mais? É um livro da história da família, é um livro de legado. Claro. Né? Então, é diferente. Por isso que o motivo vai implicar diretamente em como você vai fazer. Por exemplo, aqui estamos falando de autoridade, posicionamento e legado. A autoridade imagina, você pode explicar melhor, mas no meu ponto de vista é que, imagina, um trabalho que a pessoa está fazendo, por exemplo, como um médico, cientista de alguma área. Isso. Ou como mentor de alguma área. Então, quando você escreve um livro, automaticamente você ganha muita autoridade naquilo, né? Sim. E também posicionamento. Sim. E então, já nessa última questão que você falou, que alguém escreve o livro só para deixar ali na mesa, ali para a família, é um legado, não é autoridade e nem posicionamento. Vou mais longe. Eu vou trazer um exemplo para você agora. Também não como eu tenho os contratos, né, por ghostwriting principalmente, Sim. eu não posso dizer o nome das pessoas, mas eu tenho autores que fizeram assim, Sandro, eu tenho minha empresa há 20 anos. Sandro, eu tenho minha empresa há 10 anos, 5 anos, 1 ano que seja. Eu quero registrar essa história da minha empresa. Tá? Eu quero um livro que funcione como cartão de visitas, autoridade. Eu quero um livro que funcione como legado, para registrar a história, tá, o legado. E quero um livro que funcione como posicionamento, ou seja, me eleve, porque eu preciso disso como ferramenta para conquistar mais clientes. Vamos escrever. Então eu ouço a história, eu analiso, pesquiso a história da empresa, do dono da empresa, dos funcionários da empresa, tudo que está envolvido na empresa, do produto, tudo, e a gente escreve um livro, às vezes em primeira pessoa, às vezes em terceira pessoa, onde a gente vai combinar para quê? Para que o livro seja um catalisador. Tá? O que é um livro catalisador? É um livro literalmente que você vai fazer os 3, criar autoridade, posicionamento e legado. Sandro, dá para fazer isso? Dá. Imagina você chegar no seu escritório. Você trabalha com mentorias para pessoas que querem se posicionar de uma maneira mais financeiramente mais próspera, certo? Serem mais prósperas de uma maneira geral. Eu chego no seu escritório, cenário 1, tá? Eu chego no seu escritório, sou um potencial cliente seu, pela primeira vez, olho, tá tudo bonito, arrumado, água, tudo, cafezinho, tudo bonito, você linda, impecável, tudo certinho. Legal, a gente conversa, eu vou embora. Outro cenário, eu chego, a primeira coisa que eu vejo lá é um livro com o seu nome, ou com o seu rosto, ou com o nome da empresa, ou com o seu brand, com alguma coisa, como esses aqui que você tem, né? Logo na entrada. Aí eu olho, a gente sempre olha, né? Uau, ela escreveu um livro. 2. Uau, a Mari escreveu 3 livros. Eu já tenho agora uma visão diferente do profissional que ela é. O que é isso? Autoridade. Normalmente, 99% dos casos, a gente vai no profissional, vê o preço, vê quem ele é e depois vai em outro, correto? Correto. Então eu já vim aqui, vi que você tem 3 livros, ou seja, você domina o assunto. Se você gastou tempo para escrever o livro, seja você ou outra pessoa que escreveu por você por ghostwriting, você domina aquilo, porque você contou a história, você se projetou com aquilo ali, você gastou seu tempo, você tem uma autoridade já sendo gerada em cima. Eu vou no outro. Se o outro não tem, o posicionamento que você teve aqui agora é muito maior do que o outro. Isso. Porque agora você está posicionada como uma expert, como alguém que domina o assunto, como alguém que pelo menos gastou muito mais tempo para falar de um assunto do que o outro. Qual é a tendência natural? Escolher o melhor. Eu escolho você. E aí se eu olho o livro e falo assim, poxa, eu vi que você tem 3 livros, mas caramba, o que é esse livro aqui? Esse livro é o livro que conta a minha trajetória, a trajetória dessa empresa, como é que eu me tornei mentora, de onde eu vim, onde eu estudei, por que eu fiz e tal. Uau, caramba, que legal. Aqui você vai ver, inclusive, alguns depoimentos de pessoas que já passaram por mim e que prosperaram. Antes elas sofriam com a escassez, hoje elas estão em um outro nível de vida. Elas, inclusive, ensinam isso. Eu, como cliente, claro que eu quero isso para mim também.
Ótimo. Eu quero estar no próximo livro, eu quero estar, meu testemunho, eu quero que esteja no próximo livro, eu quero prosperar. Entende? O livro virou um catalisador. O que é um catalisador? É um caminho, né? Ele cria uma forma de algo acontecer. Perfeito. Então, o livro vira uma ferramenta de venda. Quer ver uma coisa que eu faço muito com os nossos autores, principalmente os empresários que escrevem sua biografia ou sobre as suas empresas e produtos com a gente faz o livro bonitão, uma qualidade excelente. Toda reunião que ele vai para fechar um novo contrato, um novo cliente, ele leva uma cópia, ou duas. Bota numa caixa bem bonita. Imagina você está vindo aqui hoje fechar um contrato com uma empresa que vai querer que você dê palestras para ela. Você vai nessa reunião, conversa, assina o contrato ou não, mas antes de você sair, você fala, olha, inclusive, eu queria presentear vocês com o meu livro. O que eu vou falar na palestra é um pedacinho do que está aqui dentro. Você é o dono, você é a pessoa-chave da negociação, está aqui, dentro de uma caixa bonita, com um laço e tal, não sei o quê. Você tem mais chance ou não tem de fechar um contrato? Com certeza, com certeza. Entende? Então, essa é a indústria do livro. Uau, Sandro. Isso é autoridade, posicionamento e legado. Legado. É você saber usar a sua história, uma história que você quer contar, para gerar valor. Ótimo. Tá? Sandro, então estamos finalizando aqui esse nosso episódio e hoje eu quero te pedir assim, qual o conselho de ouro que você dá para alguém que quer escrever um livro? Alguém que tem esse sonho, mas que tem esse medo, por onde começar? Tipo assim, dê aquele conselho para essa pessoa realmente ela conseguir dar esse passo que é de coragem, né? E também de fé, tipo, é uma jornada, né? Sim. Então, qual é o seu conselho de ouro que você daria para... Eu seguro aqui? Por favor. Tá. O meu conselho de ouro para quem quer começar, quem quer escrever, é exatamente esse. Comece. Comece. Esquece que você... mas eu não sei a técnica. Mas eu nunca escrevi. Senta no... Hoje em dia ninguém escreve mais à mão, né? Tem gente que escreve, mas são poucos. Se você tiver um computador, um celular, escreve a primeira palavra. Começa pelo título. Tem gente que não sabe como vai escrever. Vou escrever sobre o quê? Pensa num título, inventa. Começa. Você nunca vai estar pronto para começar. Então começa. Que você vai ficar pronto no meio do caminho, no final, mas você vai se desenvolver. Você nunca vai estar 100% perfeito. Isso. Mas você só vai ter chance de chegar à perfeição se você começar. Então começa, tá? Esse é o meu conselho para todo mundo que quer escrever um livro, quer fazer uma biografia, quer contar a sua história. Sandro, mas eu não sei escrever, eu já tentei e não consegui. Me procura um profissional que vai com certeza achar o melhor caminho, a melhor maneira de você contar essa história. Tá? Hoje em dia, principalmente com inteligência artificial, é muito comum as pessoas entrarem no chat GPT e falar, escreva um livro sobre tal. Evitem isso. Tá? Você pode usar como personal trainer, né? O personal trainer, ele não faz o exercício por você. Ele te orienta a fazer o exercício da forma correta. Claro. Então, o que você faz? Não sabe escrever? Não sabe por onde começar? Chat GPT, se eu fosse escrever um livro sobre a minha vida, qual seria a melhor maneira? Aí ele vai te falar, e conta a sua história. O que você vai ter que fazer? Contar a história. Você está começando. Aí você vai processando aquilo tudo ali, junta, copia, coloca no seu computador, mas agora você já começou. Isso, ótimo. Então comece. Comece. Só comece. Essa é a dica de ouro. Comece. Faça. Faça. Obrigada, Sandro, pelo seu conselho que vale ouro. Eu que agradeço. E eu sou a Mari Reis e esse podcast é Riqueza Além do Dinheiro, porque isso aqui é uma riqueza. Com o livro você vai ganhar autoridade, posicionamento, legado e mais do que isso, você pode vender 1,5 milhão de um livro. Imagine só. Gente, um livro ele muda a vida de uma pessoa de todas as formas. Verdade. Não tem como você escrever um livro e no final você ser a mesma pessoa, né, Sandro? Com certeza. É uma transformação absurda, interior e o exterior também, como o mundo vai te ver. Por exemplo, Sandro, eu tenho faculdade de gestão de empresa, mestrado em recursos humanos, curso de pedagogia e andragogia, trabalho na equipe do Tony Robbins, tudo isso. E às vezes quando eu viajo, as pessoas perguntam, o que você faz e tal, e às vezes eu falo, discorro um pouquinho, mas quando eu falo, eu sou escritora... Pronto, para. O olhar fala, escritora? Do quê? O que você escreve? E aí, quando eu conto um pouco da história, a pessoa fala,
onde eu posso encontrar o seu livro? E eu falo, onde? No Amazon, para todo mundo. É isso. Então, realmente o livro nos posiciona em um lugar que nenhuma faculdade vai te posicionar, nem um mestrado, nem você trabalhar com o maior do mundo na área de desenvolvimento humano, que é o Tony Robbins. O livro me dá muito mais acesso e muito mais, digamos, autoridade. Não sei se posso falar autoridade. Reputação. Reputação. Então, assim, eu vendo muito mais porque eu tenho um livro. Eu vou te falar para você muito, muito sinceramente. E agora eu quero falar para você que não consegue andar aí na sua vida financeira, parece que você está no looping. Eu quero te falar uma coisa, o dinheiro ele é emocional. Eu trabalhei 12 anos nessa área. Sandro, todo escritor que escreve mais de um livro, ele tem um favorito? Ah, tem, com certeza. Tem. Eu vou falar de novo, vou comparar de novo com crianças, né, com filhos. Por mais que a gente diga que não, que ama todo mundo, né, eu tenho 2 filhos, eu amo os 2 filhos, mas você acaba gastando mais tempo com um, você acaba tendo oportunidades de ficar mais próximo de um, de outro, então você acaba tendo, não vou dizer que é um favorito, mas tem uns que você se envolve mais. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, porque quando a gente diz que é favorito, tende a colocar o outro em segundo, né? Sim. Mas quando a gente diz que a gente se envolve mais com um ou com outro, foi a situação que foi criada, ou que, né, você não teve como escapar disso, que te aproximou, né? Então, eu acredito que todo pai tem um filho preferido, ou um filho que teve um contato maior, ou toda mãe, e o escritor é igual, né? O Porta do Sol é o meu xodó. Eu gosto muito dessa história, por quê? Não porque foi o meu primeiro, mas porque eu me envolvi muito. Eu levei 4 anos para escrever esse livro. Eu pesquisei muito. Isso aqui é uma teoria, né? A teoria da Porta do Sol. Né? E eu queria escrever um livro de teoria, mas um livro de teoria muito acadêmico. Ninguém lê o livro da teoria do Einstein. A gente sabe porque a gente comenta e vê. Mas você lê o livro da teoria da relatividade só se você for um acadêmico, só se você for estudar isso, um físico. Do contrário, ninguém vai ler. Então eu queria colocar essa teoria de uma maneira que todo mundo lesse. Então eu criei uma ficção, que é a Porta do Sol. E é o seu favorito? É o meu favorito, com certeza. Quantos livros você tem? Eu tenho 8 livros escritos. Tá? Publicados? Publicados são 6. Esses 2 que estão faltando aí na publicação, eu preparei e mandei para pessoas lerem. Uma dessas pessoas que leu, na verdade, algumas pessoas que leram antecipadamente o livro, antes da publicação, ela era o que a gente chama de scout, né? Um olheiro. Né? Ele lê coisas para, de repente, oferecer para grandes empresas comprarem os direitos autorais. E, por 2 vezes, aconteceu dessas histórias chegarem na mão dessas pessoas, e a pessoa falou, olha, eu gostei dessa história, eu tenho um cliente para você, só que você não pode publicar. Você vai vender essa história para que alguém faça um filme, publique a história depois, ela vai explorar a parte comercial dessa história. Então, esses 2 livros foram vendidos. Eu escrevi, mas não publiquei. E nunca foram publicados. A pessoa me pagou, comprou os direitos autorais, ela pode usar os direitos por 10 anos. Sim. Tá? Se ela não publicar, se ela não fizer um filme, uma série, uma peça de teatro, nada, os direitos retornam para mim e eu posso revender. Com o mesmo título, com tudo? Tudo igual. Tudo igual. É como se eu vendi, ela não fez nada, volta para mim. E eu não tenho que devolver o dinheiro não, tá? O dinheiro é meu. Ótimo. Tá? É como se fosse um leasing, né? Um leasing, é um tempo de uso, né? Uma locação, né? Uma concessão de uso. Ótimo. Você deixa a pessoa explorar aqueles direitos autorais por um tempo, explorando ou não, depois de um tempo ele retorna. Claro, se ela quiser continuar, ela paga de novo e ela continua. Isso é um modelo de contrato profissional de direitos autorais, tá? Então tem 2 histórias que eu não posso nem divulgar o título. Sim. Tá? Uma que foi comprada, como eu falei, pela Netflix, antes da pandemia, exatamente quando estourou a pandemia, a Netflix assinou o contrato comigo e ela falou, vamos fazer uma série daqui a 1 ano. Por conta da pandemia, o budget foi cortado e até hoje nunca foi para frente. Mas eles têm ainda
4 anos para desenvolver qualquer coisa. Usar. Se não, volta para você. Se não, volta para mim. E você revende de novo. Eu não sei o que eu torço mais, se eu torço para eles fazerem ou para não fazer. Não, para fazer, vai fazer. Vai ter lá o seu crédito lá abaixo da Vita. Mas de qualquer forma foi para eles e para o Warner Bros. Também. Eles compraram uma história porque, segundo eles iam montar um comercial, uma série de comerciais com base naquela história e talvez no futuro desenvolvesse um filme. Tá? Então ficou com eles. E eu tenho uma outra história, das 6 que eu publiquei. Uma dessas histórias foi em inglês, só escrita em inglês, não tinha em português. E uma pessoa da Finlândia leu, gostou e falou: Sandro, eu quero a história. Eu falei: não, você não pode ter história. Eu escrevi história para todo mundo. Ela falou: não, eu quero comprar a história. Eu não quero que ninguém mais leia. E onde tiver, você vai tirar do mercado. Eu falei: pô, tá ruim assim, né? Tem que Ela falou: não. Tá boa demais. Que e ela falou: não, egoísta. Eu acho que o que você escreveu aqui, as pessoas não estão prontas para ouvir, para ler. Eu quero tirar e eu quero o direito para mim. Eu quero comprar meu, para sempre. Ok. E por que essa pessoa comprou, Sandro? Eu acho que a história, no final, mexeu muito com ela. É uma história que, coincidentemente, retrata a vida dos pais dela. Uau! Né? E como ela é uma pessoa que tem um poder aquisitivo muito forte hoje, tá? Eu não posso dar muitos detalhes, senão vocês vão descobrir quem é. Mas ela tem uma presença no cenário global muito forte e ela identificou que aquela história, de alguma forma, ia ser atrelada com a vida dela. E ela falou: não, tira. Eu compro, eu pago, mas você tira. Eu até falei com ela: não era mais fácil para você me processar, né? Dizer de repente que eu não posso colocar e tal. Ela falou: não seria justo com você. Não seria honesto. Então, para você ver, é uma pessoa que está num outro nível de pensamento, porque ao invés dela me impedir de lançar, ela me permitiu e me pagou para adquirir os direitos, porque ela falou: não, essa história basicamente é a minha história, eu não quero divulgar para ninguém, então me dá. Quanto custa? Na época eu lembro que eu falei: eu não quero vender. Não tem dinheiro no mundo que você vai pagar que eu vou aceitar. E o advogado dela veio conversar comigo e falou: ó, tá aqui, põe o valor que a gente paga. Uau! E eu fiquei: ok, eu vou botar aqui 10 milhões. Né? Nossa, acrescenta zeros aí. Mas não, foi um acordo justo e funcionou. Sandro, e como que um escritor comum pode chegar a esse nível de vender uma história para a Netflix, E eu descobri um segredo. Todos nós temos uma identidade financeira. E essa identidade financeira, ela está controlando a sua carteira. E se você quiser saber como estão as suas emoções, olhe para a sua carteira. Eu vou te ensinar como você pode fazer, reter e multiplicar o seu dinheiro curando as suas emoções do passado, que é identificando qual é a sua identidade financeira. Eu criei um método, o Mapa Pessoal da Riqueza, onde eu vou te ensinar esse passo a passo. E esse curso ele está gravado na Hotmart, mas além do curso gravado, todas as semanas nós teremos uma live juntos. É um super aulão para tirar dúvidas, para você não sentir que você está caminhando sozinho. E mais, tem uma comunidade ali pronta para te ajudar e te dar aquele apoio básico que você precisa naquela segunda-feira. Então, quando você entra no meu método, o Mapa Pessoal da Riqueza, você não vai mais caminhar sozinho. E o preço está absurdamente barato, porque eu fiz um desconto, Sandro, de 90%. 90%? Porque eu quero que as pessoas tenham acesso àquilo que eu tive, né? Muito bom. Porque veja só, né? A minha trajetória, uma menina que saiu lá do interior de Minas Gerais, foi parar nas ruas de Portugal, vítima de um casamento infantil, passei fome, dormi na rua, comi comida do lixo e hoje eu estou onde eu estou. Uau. Eu falo, eu não posso guardar isso só para mim. E por isso que nasceu aqui o primeiro livro, A Menina que Decidiu Voar, que as pessoas falavam: Mari, você passou fome, você morou na rua, você tem que contar isso, Por isso que o pessoal chora quando lê, né? Que o seu editor falou. Exatamente, sabe? E então, é sobre isso. Então eu falei: gente, eu quero que as pessoas saibam o que eu sei. Legal. Eu quero que as pessoas saibam que não importa a dor que elas passaram, tem como dar a volta por cima. Não importa a sua situação de escassez financeira que você esteja vivendo, porque uma pessoa que morou na rua, passou fome, depois fez faculdade de administração de empresa, mestrado em recursos humanos, e passei por várias etapas, entendendo que, gente, eu tenho que transmitir isso, não posso guardar, sabe? Verdade. Então é sobre isso. Então, se você quiser mudar a sua vida financeira,
me mande uma mensagem, escreva um comentário aqui abaixo que eu vou estar te dando o direcionamento do link da Hotmart. E se você quiser escrever o seu livro, começando do absoluto zero, você fala assim, Mari do céu, eu não sei por onde começar. Temos aqui o Sandro Vita, é uma pessoa incrível, sabe? É um dos seres humanos mais lindos por dentro que eu já conheci, de uma generosidade incrível, de uma honestidade. Honestidade, Sandro, porque muito obrigado. Honestidade está muito difícil hoje em dia, sabe? Tá muito difícil, principalmente nessa área, né, de escrever um livro. Sandro, para eu escrever esse meu primeiro livro, eu tomei golpe literalmente de 3 editoras. Uau. Só na 4ª que eu consegui acertar, que eu paguei e recebi o livro, sabe? Então, ou seja, encontrar pessoas honestas como você, com a Rio Books, um profissional que vai te falar, eu vou te entregar nesse prazo e vai cumprir, gente, é raridade, sabe? Valorizem muito quando vocês encontrar um profissional assim, e eu super recomendo o Sandro, ele tem a minha assinatura de competência, de honestidade, é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço como escritor, como pessoa também. Então você vai estar em boas mãos. Se você não sabe por onde começar, o Sandro vai pegar na sua mão, vai te guiar. Ele pode ser também o seu ghostwrite, que é você vai enviando áudios, ele vai transcrevendo, no final vocês dois vão construindo a obra juntas. E assim, não fique preocupado de achar que um ghostwrite tira a sua autoridade como escritor. Não tira. Pelo contrário. Não tira não, porque tem pessoas que falam assim, eu quero escrever, mas com ghostwriter eu não vou me sentir o escritor. Não, você vai sentir, porque a história é sua. Foi você quem enviou os áudios contando, olha, Sandro, eu passei por isso, olha, Sandro, eu quero que faz isso. E ele vai dar a forma, é como você fosse, Sandro, lapidar uma esmeralda. Eu costumo falar muito sobre a esmeralda, né? Tá aqui, ó, nesse meu terceiro livro. A esmeralda, ela não nasce assim, lapidada. A esmeralda, se você vê uma esmeralda na rua, bruta, é capaz de você chutar ela. Nem liga, né? Você não percebe, porque é uma pedra suja, baça, escura, mas quando lapida fica uma beleza. E o Sandro Vita, ele é esse profissional, tá? Ele é ghostwriter, ele é copywriter. O copywriter você escreve a sua história toda e aí você envia para o Sandro. Exatamente. O Sandro ele vai ler, ele vai analisar e vai te falar, olha, melhore aqui, melhore nesse outro ponto, vamos fazer essa junção. Então, assim, o Sandro ele vai te guiar, sabe? Não se preocupe com essa parte, porque você vai ter um profissional aqui que vai te dar esse direcionamento e você não vai se sentir nem sozinho, nem perdido. E nem vai fazer igual eu fiz, hein? Porque eu conheci o Sandro tem pouco tempo. Se eu tivesse conhecido o Sandro antes, eu teria poupado tempo e dinheiro. Dor de cabeça. Sandro, foram 3 editoras que me roubaram literalmente. Teve uma editora que recebeu dinheiro 100%, me bloqueou. Antes de me bloquear, ainda falou um monte de coisas, sabe? Ruins comigo. Meu Deus. Eu falei, gente, não é para escrever o livro. E o pior que foi o primeiro livro, foi uma batalha muito grande, né? A maioria das pessoas teria desistido ali. Então, por quê? Porque eu encontrei pessoas más no meu caminho. Mas quando você encontra uma pessoa boa, honesta, o caminho flui de outra forma. Amém. Contem conosco, né? A gente escreveu mais de 250 livros, tá? Para autores. Isso não estou contando os ghostwriters, né? Isso só livros que a gente publicou mesmo para as outras pessoas. Com ghostwriters a gente já deve ter chegado aí mais de uns 800, quase uns 1000 livros nesses últimos 10 anos. Então é muita coisa. Como você falou, não se preocupe de você contar a sua história e perder a sua voz, né? Perder a sua autoria. Isso não acontece, tá? A gente escreve o livro junto. Claro, eu uso as técnicas, eu faço a parte difícil da lapidação da esmeralda e depois a gente coloca essa esmeralda exatamente do tamanho, do formato, do jeito que você quiser. Eu até vou mais longe. Não é só lapidar a esmeralda, é fazer com que você possa usar essa esmeralda depois da forma que você quiser, num brinco, num cordão, onde você quiser, deixar em casa, onde você quiser. Literalmente você tem posse dessa técnica, dessa maneira de criar, né, de ver, de entender a esmeralda para que você possa andar sozinha depois, que você possa realmente criar próximos livros e já não dependa tanto ou nada de um editor. Você tem a técnica, você domina isso. Então, é uma jornada.
Muita gente fala que é uma terapia, o pessoal até acha, Sandro, você é psicólogo? Não, não sou. Eu sou escritor e jornalista. Mas esse processo de contar as histórias é altamente confidencial, né? Eu ouço histórias terríveis, no sentido de muito emocionalmente complicadas, né? Então funciona como uma terapia? Funciona. Mas eu costumo sempre deixar as minhas autoras, os meus autores, num momento muito privado, onde não é comentado com ninguém. Tudo que é escrito, tudo que é registrado, tudo que é falado, contado, é altamente confidencial. Só eu tenho acesso ao material bruto, e depois que a gente trabalha e a pessoa, né, o autor, dá o ok dele, aí sim, isso vai passar por outros profissionais que vão retrabalhar o seu livro, que vão colocar a arte, e depois todo mundo vai ler, né, o mundo vai ler essa história. Mas só vai a público aquilo que você autorizou, que você leu, aprovou e autorizou. Tudo preto no branco, para não acontecer nada errado, tudo escrito, tudo por contrato, tudo bonitinho, dentro da lei. Datas. Datas, tudo certo, cronogramas, planejamentos, tudo dentro da lei do Reino Unido, porque a nossa empresa está sediada aqui em Londres, mas também dentro do direito internacional. Então você tem essa segurança de que você vai ser respeitado ou respeitada, não só pela lei britânica, mas pela lei internacional dos direitos autorais. E eu quero agradecer os nossos patrocinadores do podcast Riqueza Além do Dinheiro. Temos aqui a Voxia, que dá palco para a sua voz, onde você vai poder treinar a sua voz, treinar o seu discurso, treinar a sua palestra e ganhar confiança para expor o seu talento para o mundo. Então, se estiver precisando de um espaço para treinar, o Voxia vai te dar palco e autoridade. E também nós temos aqui a British Posture Academy, que é um espaço onde vai te ensinar a ter refinamento de postura, onde vai te ensinar como você pode transmitir através da sua postura, do seu corpo, o seu posicionamento que você quer passar. Então eu quero agradecer o Voxia e a British Posture Academy. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Sandro, como todo escritor, ele tem um filhinho favorito, né? Tenho sim. Eu tenho o meu. Esse primeiro livro aqui, A Menina que Decidiu Voar, foi o meu primeiro livro e eu tenho um certo ciúme desse livro, né? Todo mundo que eu fico feliz que a pessoa leia, sabe? Ok, sim. Bom. E é com muito carinho que eu quero te oferecer obrigado. o meu filhinho favorito. Obrigado, vou ler então, com muito carinho. Claro. Mas vou ler com certeza e te dou meu feedback. Ah, por favor. Todo livro que eu leio eu faço feedback, né? Eu coloco lá no meu Instagram e falo com o autor também. Então vai ser um prazer. Muito obrigado. Nossa, imagina, obrigado. Sandro. Sandro, explica para nós... Ele baixou a mineira agora. Mineiro, sai fora.